Olá, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Começando aqui mais uma noite aqui o Papo Cristão com vocês. Vocês que vão entrar aí pela internet, pelas redes sociais, que você possa estar sentindo-se abraçado por Jesus. Mais uma noite aqui de quinta-feira, a qual Deus nos proporciona estarmos com vocês aqui. Vocês que vão acompanhar essa live, que o Espírito Santo possa estar agindo e que vocês sejam tocados pelo poder de Deus, porque tudo é feito para a honra e para a glória do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós sabemos que Ele é o que conduz a nossa vida, e nós estamos aqui com esse propósito, de estarmos aqui com esse papo cristão, conversando aqui com o irmão Paulinho, conversando aqui com o irmão Lucas, o Luquinha está filmando para vocês aí, e nós vamos ficar aqui um pouquinho com vocês aqui, né, passar um momento aqui com vocês aqui, a qual tenho certeza que vai ser muito edificante para nossa vida e para a vida de vocês também. Então, enquanto eu vou compartilhando aqui com os irmãos aqui nas redes sociais, recebo a saudação do irmão Lucas e do irmão Paulinho aqui. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. A saudação a todos que estão assistindo, boa noite, a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com mais uma edição do Papo Cristão, e o nosso intuito é edificar vidas, né? É deixar Deus nos usar, e esperamos que haja um grande mover de Deus essa noite aqui, e que nós e a todos que estão assistindo sejam tremendamente abençoados. Amém? Irmão Paulinho? Cumprimento os seus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que agora nós estamos começando essa live, que possa ser o Espírito Santo, não a gente, para poder estar falando sobre a palavra de Deus, né, irmãos? Aqui nesta noite, né? Em nome de Jesus Cristo, né? E seja tocado o coração de cada um, né, irmão? Fortalecido, né? Que a palavra de Deus é o pão, né? Que seja alimentado a cada um de vocês que estão nos assistindo aí, né? Em nome de Jesus Cristo, né, irmão? Amém. É isso aí, enquanto o pessoal vai entrando aí na live aí, a gente vamos publicando aqui, postando aqui nas redes sociais aí pros irmãos, tá? Agora que são 21 horas aí, 20 minutos, e estamos aí ligadinho com vocês aí, e que Deus ele possa estar falando no nosso coração nessa noite, né? Então, como que foi seu dia, irmão Paulinho? Fala pra nós aí, fala pro povo, como que foi seu dia? Foi abençoado ou não? Glória a Deus, né, irmão? A gente vai, né, na luta com o Senhor Jesus Cristo, né? Porque a gente fala, né, a gente é com Cristo, irmão, é uma glória, só que não é fácil a caminhada. A gente tem que lutar, matar fala, né, um leão por dia, eu acho que é bem mais, irmão, que não é fácil a caminhada não, hein? Só que nós sabemos com certeza que Jesus Cristo é maior quando Ele está com a gente, né, Lucas? Né, Eduardo? É isso aí. Que a gente tem uma vitória, né? A gente passa nas lutas, nas provas, mas a vitória vem, graças a Deus, com a perseverança, né, irmão? Que maravilha, né? E seu dia, irmão Lucas, como que foi hoje? Conta pra nós aí. Não, foi um dia bom, eu tô de férias, né? Então, mas pegando um gancho no que o Paulinho falou aí, eu não lembro se ele se lembra, um dia eu fui na casa dele, lá na chácara da Graminha, e eu falei, eu vi ele com fogo, com fervor, com entusiasmo, com Cristo, espero que continue ainda. Glória a Deus. Mas eu falei assim, não basta começar bem, tem que terminar bem, Glória né? de Jesus. E ali eu fiz uma ilustração que eu quero fazê-la novamente. Eu estava comparando a vida cristã não com um tiro de 100 metros, sabe, naquelas competições de atletismo, numa competição de 100 metros, pouco mais de 10 segundos, o atleta ele cruza a linha de chegada, então é um tiro rápido, é um tiro curto. Só que a vida cristã, ela não é um tiro curto, ela é um tiro longo, né? Ela é comparado a uma maratona. E uma maratona, quando eu não sei se os telespectadores já assistiram uma maratona, e eu acredito que sim, nós temos ali dois perfis, né? O perfil do pelotão de elite e o povão, né? Quando dá a largada, o que acontece? O povão sai, passa o pelotão de elite, corre, já corre de qualquer maneira.
E eles querem fazer festa, eles querem se aparecer ali para a mídia, para as câmeras, para o público de forma geral. Só que chega no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, no terceiro quilômetro, já estão saindo um canto, o outro sai pelo outro canto, né? E vai ficando ali a maioria pelo meio do caminho. Só que o pilotão de elite que se preparou, né? Que se capacitou, que tem a passada certa, que tem o trote certo, esses vão até o final, né? Até o final. Então, a caminhada, a jornada cristã, ela é semelhante a uma maratona, porque se você não se preparar, se você não buscar da verdadeira fonte, né, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, você fica pelo meio do caminho, né? E é por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse 2:10, o Senhor Jesus disse assim para a igreja de Esmirna, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Então, a gente vê essa maratona aí, né, irmãos? Porque aquele maratonista que vem mesmo ali, por exemplo, a gente vê os quenianos, né? Quando eles vêm para a maratona, eles vêm preparados. Eles treinam um ano inteiro para competir uma vez no ano. Né? E eles treinam forte, pesado, e quando eles vêm para ganhar mesmo. Então a jornada cristã é assim mesmo, né? A gente tem que fazer o que? Um treinamento. Um treinamento onde que esse treinamento tem que ser constante, todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa estar bem preparado para a gente alcançar o alvo, né? E o alvo nosso é Jesus. Então a gente vê que a gente sai devagarzinho, né? Numa pegada, e quando estiver chegando mais perto a gente vai aumentar as passadas, né? Mas enquanto a gente está aqui nessa pegada aqui, é bom a gente correr junto, e a equipe. E é interessante porque quando você olha para a maratona, você vê, por exemplo, os quenianos, eles vêm em equipe, irmão. Eles sempre vêm em equipe ali, eles vão sempre junto ali, de repente um se destoa um pouquinho, mas daqui a pouco aquele o outro que está para trás alcança ele, vai devagarzinho, até que chega lá na frente eles dão o melhor. Aí eles começam para valer mesmo. Então é interessante a jornada cristã desse jeito, meu Paulinho, mas fala aí. Então, irmão, eu acredito também, o Lucas falando aí, rapaz, isso é muito importante. E na verdade, se a gente for pensar por esse lado, é isso mesmo, a gente seguir na caminhada da fé cristã, não é fácil, a gente tem que pegar, ser igual eu agora, eu tô começando agora, bem gordinho, né, então tá meio tem que ir meio devagar na caminhada, né, dar uma afobada, mas então que seja também essa caminhada, que nós já sai nessa maratona com a nossa cruz, né, irmão, que a gente vê, irmão. Que é difícil, irmão. O pecado é gostoso, então ele atrai as pessoas. E você vê, a gente vê aí, rapaz, irmão, que a gente pega, rapaz, não pode deixar de largar essa cruz nossa, que é a palavra de Jesus. Igual nós estamos falando aqui da maratona, a maratona é igual que seja como uma maratona, mas assim, explicando em outras palavras que eu penso, vamos pôr que a gente está seguindo uma caminhada corrida, quando você se cansar, você nunca chegar a parar, porque a maratona você não pode parar, senão você não vai vencer, né, irmão? Você tem que pegar e acabar ela, não tem que acabar até o final. Nem se for caminhando, você chegar por último, mas se você pegar, penso eu, né? Chegando em primeiro, mas você não desistindo de chegar, cruzar a linha de chegada, porque a maratona tem uma linha de chegada, não tem? Tem. Então, se você cruzar a linha de chegada, que eu já vi em vídeo, já que a pessoa chega até arrastando, né? O outro deixa de pegar, vai ajudar o outro, né? Você já viu isso aí? Então, lindo lá. Eu vi um vídeo, então, falando isso aí, irmão, eu vi um vídeo semana que um corredor tava correndo e ele caiu, não aguentou. E daí aconteceu, todo mundo passava por ele e deixava ele lá. Só que teve um que parou. Ele parou a corrida dele, ele jogou o braço do cara no ombro e saiu. Ele foi arrastando, mas chegou na linha de chegada com aquele outro lá. Então a gente vê a importância da comunhão, irmão. A importância que é a comunhão, por quê? Porque quando a gente está em comunhão, a palavra de Deus fala assim, que nós temos que suportar uns aos outros em amor. O que é suportar? É servir de suporte. Quando o irmão está abatido, está desanimado, vamos lá, não para não, irmão, vamos seguir em frente, né? Que é difícil, outro, né? Lógico, irmão. É a coisa mais difícil isso aí, a gente seguir nessa maratona. Então a gente que já está
E eu acredito que eu, o irmão, você também, né, Lucas? Tem uma hora que a gente tá meio embaixo. Você não tá correndo o tempo todo. Se alguém falar aqui, tô seguindo a Cristo, tô firmão mesmo, e não tem tribulação, e ele sai disparado, vamos pôr igual que seja nós, a vida cristã, numa maratona aqui, rapaz, que eu saí correndo desde lá do começo disparado e tô correndo até agora no final disparado. Falar isso aí pra mim, eu não acredito, irmão, a gente tem, rapaz, as provações de Deus, irmão, né? Então a gente tem os altos e baixos que a gente possa também vir, irmão. Vou até passar aqui, senão eu fico falando só eu. Aí a gente pode ver, e que seja uma maratona também cristã, nós faça, para nós ver aqueles irmãos também que é difícil, o pecado é gostoso, o cara saiu, desviou do caminho, igual que seja esse corredor, tá caído, a gente para, irmão, e não seja hipócrita, chega lá para conversar e tenta falar, para reanimar e para a gente acabar o circuito, porque o circuito da linha de chegada, espero eu, estou falando por mim, os irmãos cada um tem uma opinião, que aqui é um papo cristão, glória a Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. Papo cristão e sem falar de religião, do amor de Jesus Cristo, pronto, ponto. Então que a gente, essa caminhada que eu tô nessa maratona, eu quero alcançar, irmão, que eu quero alcançar, que é descansar no Senhor, irmão, Jesus Cristo. Que eu quero paz, irmão, eu quero já passar a luta aqui, mesmo se eu for correndo, eu peço quando eu tô meio devagar para Jesus dar uma acelerada e nunca parar e força para caminhar, né, irmão? E é interessante, né, só falando aqui, irmão Lucas, que o Paulinho falou da questão de, tô meio gordinho, né? A questão da vida espiritual é semelhante a isso porque a gente traz uma bagagem do mundo, onde que essa bagagem está pesando a gente não consegue caminhar muito porque está um peso, né? Mas quando a gente vem para Jesus, o que acontece, né? Parece que Deus ele tira aqueles fardos da gente e arranca aquilo lá e a gente começa a se sentir leve, né? Você começa a caminhar melhor, você tira um peso, né? Então, Jesus ele tira esse fardo da gente, igual aquele filme Peregrino, né? O filme Peregrino, o cristão ali no filme, ele tinha um monte de fardo nas costas. E à medida que ele ia caminhando, né? Que ele chegou perto do reino ali, ele perde os fardos. Ali os fardos, ele deixa os fardos para ele seguir a caminhada. Então assim, a vida cristã também, irmão Lucas. Olha, é muito importante essa figura da maratona aqui, porque a Bíblia vai nesse sentido. Eu vou ler um texto aqui, que está em 1 aos Coríntios 9, 24, está dizendo assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Esse texto aqui vai de encontro com o que nós estamos falando aqui, porque numa maratona, todos correm, mas é um que leva, é um que vai chegar em primeiro lugar que vai ganhar o prêmio máximo. Só que essa corrida cristã aqui, essa jornada, essa maratona da fé, não é quem vai chegar primeiro que vai levar o prêmio, é quem chegar. Glória a Deus. Né? Todo aquele que chegar, recebe. Todo aquele que chegar vai receber aqui, Eu vou ler aqui novamente, aqui no verso 24, Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então todos que chegarem vão ganhar esse prêmio. E a Escritura fala sobre essas recompensas, sobre esses galardões. Agora, uma coisa que nós temos que ter a consciência é o seguinte, então o objetivo não é a posição que eu vou chegar, mas é o chegar, né? Mas como que eu estou correndo para chegar? Como que eu estou correndo para chegar? Porque para chegar eu não posso parar. Nem que em algum ponto da corrida, da jornada, eu adote uma passada mais lenta, eu não posso parar.
Eu sempre tenho que estar ativo. E Paulo aqui, ele vai nos dando algumas indicações e algumas pistas do que devemos fazer, porque ele fala assim, ó: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, já perceberam que geralmente na maratona o vencedor ele ganha uma coroa de louro, né? Aquela coroa de folhinha lá e tal, né? Tem esse símbolo Tem. dos gregos, né? Então, só que ali eles estão ganhando que uma coroa corruptível, ou seja, é algo que se decompõe, é algo que vai se estragar, é algo que vai perecer. Só que quando nós estamos correndo para Cristo, na jornada cristã, nós estamos fazendo isso para ganhar uma coroa incorruptível, ou seja, uma coroa que não se estraga, que não perece, que não se contamina, né? E aqui ele fala que aquele que se submete a essa corrida, ele vai ter que se abster de coisas. Tem que abrir mão, né? Ele vai ter que abrir mão de coisas. Porque você está lá no pecado, você está lá no mundão. Aí você entra para Cristo. Como que você vai ter o mesmo estilo de vida que você tinha agora em Cristo? Cara, você vai ter que se abster de muita coisa. Por quê? Não, eu quero continuar com o mesmo estilo de vida. Você não vai conseguir. Por quê? Porque as bagagens de pecado não vão deixar você ir para frente. Não consegue participar da maratona desse jeito, né? Não vai conseguir. Então, pode falar. Então, a gente vê, né, que se não tiver disposto a abrir mão, não consegue chegar. Porque a corrida nossa, né, no caso aí da fé, é uma corrida intensa, né, irmão? A gente não tem tempo pra gente ficar perdendo tempo, na verdade, né? Não tem tempo pra perder tempo. Porque se você ficar perdendo tempo, esse papo aqui o que vai pegar acontece? fogo. A gente acaba ficando pelo caminho. Até tem aquela parábola que Jesus conta, irmão Lucas, irmão Paulinho. Aquela parábola dos trabalhadores. Você lembra que onde que está essa parábola? Mateus 20? Mateus 20, vamos ler ela. Essa parábola dos trabalhadores aqui é interessante porque ela dá uma junção aqui. Por quê? Porque nós vemos que, aqui ó, Mateus 20, capítulo 1, ó, diz assim, ó: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E ajustando um trabalhador a um dinheiro por dia, mandou-lhe para a vinha. E saindo perto da hora terceira, que no caso seria 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta, que era meio-dia, e a hora nona, que era as 3 horas da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, que era as 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E disse-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros, ou seja, dos últimos aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Olha para você ver como que é. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não te faço agravo, não ajustasse tu comigo um dinheiro? Ou seja, você não combinou comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro também como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser
do que é meu. Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom. Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, o que eu quero dizer com essa parábola aqui? Né? São aí 16 versículos aí que eu li para vocês, que Deus, ele não está preocupado, né? Com o momento de chegada, com o momento que você começou a trabalhar na vinha. Por quê? Aqueles que começaram primeiro, receberam o mesmo daqueles que começaram por último. Então a gente vê isso, o reino de Deus é diferente da questão das coisas terrenas, nesse sentido. Por quê? É que nem na maratona, na terra, todos correm, mas um sai campeão. Na maratona cristã, todos correm e todos que chegam são campeão. Na vinha do Senhor também é assim. Todos trabalham, um começa primeiro, outros começam depois, mas no fim o salário é o mesmo para cada um. Olha que maravilhoso, Jesus. Aleluia. Porque às vezes o que acontece muito, irmãos, aqui na jornada cristã, às vezes a pessoa olha assim, mas o fulano lá faz 30 anos que ele está na caminhada já, e o outro chegou agora, e esse outro chegou agora e está fazendo com intensidade, com amor, fazendo com alegria, e aquele outro que está há muito tempo lá está acomodado, cegadão, né? E daí o que acontece? Aquele chega, faz. O que Deus faz? Deus vai pensar cada um, né? Conforme Ele quer. E a gente vê isso, né? Obras, né? Então, o importante, o que é? A gente saber que Deus é justo, né? E Ele quer que todos nós trabalhemos, que todos nós corremos e que todos nós recebemos, né? Por igualdade. Aleluia. Então, isso é maravilhoso, né? A gente olhando isso aí, olhando essa parábola aqui, né? A gente sabe que cada trabalhador receberá o seu galardão no reino de Deus, né? É lógico que cada um vai receber a recompensa de acordo com o que fez, mas o importante o que é? A gente saber que a gente está numa corrida e a gente está na vinha do Senhor trabalhando. Isso que é importante. O importante é trabalhar nessa área dele, irmão. Glória, o importante é correr a corrida que não está proposta pra gente, né? Isso é maravilhoso, né? Irmão, mas fala, irmão. Então, irmão, olha, rapaz, isso é lindo, maravilhoso. Vai estar pegando fogo já agora, Espírito Santo. Isso é lindo. E eu acredito também que a gente tem que ser atleta. E isso, outra coisa também, irmão, que eu penso a gente tem que ser, a gente é trabalhador para o Senhor Jesus Cristo, irmão. Porque é o seguinte, tudo a que a gente faz, a gente tem que merecer, não tem? Se a gente trabalha para a gente sustentar a nossa casa, a gente é merecido esse dinheiro. Para o Senhor, a gente tem que ter o trabalho também, não pelo dinheiro, mas pela nossa salvação, né, irmão? Que a gente vai em busca, tá atrás disso aí na correria. Somos maratonistas? Somos. E o que está acontecendo agora que o irmão falou também? Que aqui é a palavra de Deus, irmão. Que nós não tem que alisar e vamos falar, né? Que se já Deus tocou na palavra do Espírito Santo, é assim, aqui nós vai falar. Não tem que passar a mão na cabeça, nada. Então, irmãos, quanto maratonista também que não está dentro da casa do Senhor, né, Lucas? Que você está falando, né, irmão? Penso eu agora que vem agora as palavras da minha boca, que não é nem a nossa, não é a correção, mas do Espírito que a gente fala, com amor de Jesus Cristo, para poder estar edificando, porque a gente quer, como nós, a luta não é fácil, tem que caminhar para consertar a casa, não tem, irmão? Então, quantos não tá nessa maratona que tá lá, dentro da igreja, só que só participa da maratona e vai só no começo, né? Que pode ser até velho de casa. Chega lá, ou vai ter uma maratona assim que funciona, vai ter a corrida, até o Lucas que sabe que é atleta também. Tal lugar, vamos pôr em Pau Sul, Chavante, essa cidade que é próxima a nós. O primeiro que faz inscrição. Chega lá e quer se mostrar, né? Sai correndo, igual você falou pro povão, mais ou menos assim na casa do Senhor. Tem uns que pegam, tem uns que pegam, põe o ternão, põe a Bíblia, escolhe, né? E eu também tava, é do Espírito, tava falando a palavra, nós tá falando outra aqui, né, irmão, agora. Aqui nós não ensaia nada, aqui é tudo ao vivo, hein? E então, quantos que não tem dessa forma também, né, irmão? Que mude também, né? Que possa também ser euforia, igual o irmão tá falando, mas no começo até o fim, né, irmão, da maratona, para nós ter uma salvação, né? Não para se mostrar, mas que o Senhor Jesus Cristo cresça em nós e nós diminua, né, irmão? É verdade. E é importante isso aí que o Paulinho tá falando. E nós trabalhamos também para ele, né? Porque a gente tem que servir de motivação para aqueles que estão parados. Porque às vezes a pessoa está acomodada e ela não tem uma inspiração para ela poder falar assim, eu tenho que ter garra, seguir em frente. Então, né, que cada um que está nessa maratona cristã, ele sirva para que os outros olhem para ele e sintam desejo também. De falar, eu preciso correr, eu preciso, né, me esforçar, eu preciso me empenhar. Então é necessário
essa motivação. Então, quando a gente vê que tem pessoas acomodadas, às vezes, aí, em certas circunstâncias, né? Nós temos que fazer de tudo para a gente poder ser o modelo. Eu lembro Né? agora, Embora o nosso modelo é Jesus, mas a gente poder motivar os irmãos, né? Vamos seguir, irmão, vamos lá. Você precisa treinar um pouquinho, vamos treinar, eu vou te acompanhar. Eu vou seguir com você, e você vai seguindo, pegando, porque é necessário isso aí, né? Ajudando. É muito importante, né? Essa corrida cristã. E deixa eu mandar alô para os irmãos que estão ligadinhos conosco aqui, meus irmãos. Vamos ver quem está ligadinho aqui, ó. Pega aí, Lucas. Vai. Ó, está conosco aqui o nosso irmão Luciano Santos. Pastor Jesus, meu irmão, Deus abençoe. O Nael também está acompanhando aí. Pai, seu irmão Nael. Quem mais está ligadinho? Com a Vanessa Rafael também, lá do Parque Nação. Deus abençoe, meus irmãos. A Pastor Jesus para vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês aí, né? Os irmãos aí que vão batizar logo, né? O pastor estava falando aqui até o batismo deles, né? Também está aqui a irmã Glória, lá do Espírito Santo. A paz do Senhor, irmã Glória. Deus abençoe a todos vocês do Espírito Santo aí. Toda a família seja abençoada em nome de Jesus. Está também aqui o nosso amigo aqui, o Fabinho Henrique Ganico. O Fabinho japonês, o irmão Paulinho, conhece ele ou não? Fabinho japonês, que pula de carro ali. Fabinho que tem na Lava Rápida ali. Fabinho, Deus abençoe, Fabinho. Esteve aqui hoje no salão comigo aí. O irmão Hérito aí, Pai do Senhor Jesus, meu irmão Paulo Sérgio também está acompanhando, Deus abençoe. Quem mais está ligadinho aqui? O Messias Salles, ó, o Messias está ligadinho conosco também aqui, o Messias trabalha em Especial Dog aí, irmão do Maurício, né? Deus abençoe, Messias, Deus abençoe vocês e a tua família aí, tá bom? Quem mais está ligadinho conosco aqui? A Elaine Bernardino também, Deus abençoe a irmã Elaine, Deus abençoe grandemente a tua casa. Quem está mais aqui ligado conosco aqui é o Luiz Eduardo Gomes, o Eduardo aqui que tem um restaurante aqui subindo aqui a Ponte Nova, né? O Du, Deus abençoe. Também está o outro Eduardo aqui, nosso irmão aí, o Eduardo Araújo, o Zóio, né? Tá aí ligadinho conosco aí, Pai Senhor, irmão, Deus abençoe. Também o José Rodrigues, Deus abençoe, José Rodrigues também está ligadinho conosco aí. O Beto Will também, que, né, está sempre comigo aí, teve essa semana no salão. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe a tua vida também, a tua esposa, a tua filhinha, tá bom? O Renan Tavares, Pai Senhor, Renan, Deus abençoe, irmão, Deus abençoe grandemente você, o teu pai, a tua família, tá bom? E a minha amada esposa está acompanhando aqui também, olha que maravilha, né? Um beijo para minha amada esposa, Deus abençoe. Obrigado pelo café também. Pelos meus filhos, ela fez um cafezinho para nós hoje, tá uma bênção, né? Que maravilha. Aí fica acordar. Então é maravilhoso, né? A gente poder ver os irmãos acompanhando a gente aí, né? E falando da palavra, irmão, que você falou aí, tem uma palavra que o Val estava falando para nós terça-feira na igreja sobre oração. E aí, eu li uma passagem aqui em Isaías. Deixa eu falar para os irmãos aqui, essa passagem de Isaías. Isaías 38, que vai falar de Ezequias, do rei Ezequias. Diz assim, ó: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então essa palavra do Senhor, então veio essa palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai-te e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouve a tua oração, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha que coisa, né? A gente vê que o rei Ezequias, ele tem uma sentença de morte aqui, ele ia morrer, irmão Paulinho. E daí que Deus fala: põe em ordem a tua casa. Por quê? É necessário pôr em ordem a casa. Aquele que está na maratona, ele tem que pensar primeiramente que ele tem que pôr em ordem primeiro a sua casa. Porque a gente vê que Ezequias era um rei onde, né, ele trilhou nos caminhos do Senhor. Como ele mesmo diz aqui, né? Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, né? A gente vê que mesmo a gente andando em retidão, a gente andando, né, com sinceridade, tem momentos na vida que a gente falha. Mas Deus, ele tem um propósito para a gente, ele quer nos perdoar, ele quer que a gente se arrependa dos pecados, né?
E Ezequias, ele chorou, que ele clamou ao Senhor. Então Deus acrescentou a Ezequias mais 15 anos de vida. Isso é maravilhoso, né? Então a gente vê isso, que é importante o quê? Ponhar em ordem a nossa casa. Primeiro a nossa casa espiritual, que é o nosso ser. Depois a nossa casa morada, onde está a nossa família. Então a gente tem que pôr a ordem na nossa casa. Porque a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira, né, irmão Lucas, irmão Paulinho? A glória da segunda casa há de ser maior que a primeira. A primeira casa qual que era antigamente? Era a casa onde habitava o Senhor, que era o templo. O templo de Salomão, antes era o tabernáculo, depois tornou o templo, Salomão constrói o templo. Mas aí o que veio depois? Depois vem o que? O templo onde Deus habita hoje, que é o nosso ser, a nossa vida. E Deus habitando em nós, a gente tem que pôr essa casa em ordem. Então a gente tem que tirar tudo que é fardo, tudo aquilo que está atrapalhando a gente caminhar, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então a gente precisa ser limpo, purificado, mas isso aí é uma coisa que a gente precisa abrir mão de muitas coisas para poder conseguir conquistar isso cada vez mais, né, irmão Lucas? O que você me diz aí, irmão Lucas? Então, fazendo um complemento dessa passagem com aquela outra que nós estávamos lendo e sobre a maratona, né? Nós vemos que para ter uma maratona com êxito, com sucesso, é necessário ordem, é necessário disciplina, é necessário preparação, né? Então, Ezequias foi ali anunciado, o profeta Isaías falou para ele, você vai morrer, mas antes, coloca a tua casa em ordem. Ou seja, para falar que era necessário pôr a casa em ordem, é porque a casa não estava em ordem, né? Estava alguma coisa ali desordenada. Então, a hora que nós fazemos uma reflexão sobre a nossa vida, nós vemos que tem coisas que estão nos impedindo de dar um sprint maior nessa maratona, né? Então, o que eu fui percebendo ao longo da minha jornada na fé? Que a gente nem sempre, né, na maioria das vezes, não por má intenção, mas eu percebo que a gente acredita em certas mentiras e aquilo vai minando a gente, aquilo vai exaurindo as nossas forças. A Bíblia fala sobre armas capazes de destruir fortalezas, né? E o que é uma fortaleza? Uma fortaleza, ela tem um duplo sentido, né? Uma fortaleza, ela pode ser tanto boa quanto ruim. Ela pode ser boa no sentido de te proteger, né? Mas dependendo da fortaleza que você entra, ela pode ser uma prisão, né? Você pode estar preso ali nela. Glória a Deus. Então, a Bíblia fala sobre armas capazes de destruir fortalezas. Aleluia. Maravilha. Então, a hora que a gente está nessa maratona, a gente começa a ver, né, um gancho que o irmão Eduardo estava falando na fala anterior, sobre a gente quer que mais pessoas estejam nessa maratona com a gente. Só que aí você vai ver que você está numa passada e o irmão está em outra passada. E a gente quer que ele acompanhe a nossa passada, porque a gente não quer deixar ninguém para trás. E a gente quer estimular ele, a gente quer incentivar, a gente quer contagiar, né? E aí nós vemos que é o que? Há uma discrepância, né? Ele está numa outra passada. Então, o que fazer, né, para que essa pessoa ela aumente a sua passada, fazer com que essa pessoa seja mais estimulada? Existem fortalezas ali, existem barreiras, existem obstruções que estão impedindo que ela corra de uma forma mais intensa na fé, né? Então, a Bíblia, ela fala sobre armas, sobre disciplinas espirituais, sobre ferramentas espirituais que nos dão esse sprint, cujo você já começou a utilizar algumas delas. Glória a Deus. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas
essas armas que são capazes de destruir essas fortalezas, por gentileza. Eu vou falar. Olha, irmãos, igual você está falando, irmão Lucas, eu estou aprendendo agora na caminhada sobre o que a gente mostra, o Espírito pega e conversa com a gente em oração. Eu tenho medo de perder esse Espírito Santo, rapaz, que eu perco. Quando começa a afastar, irmão, aí as armas, que é o seguinte, que eu uso e você está passando usando, é o jejum e oração, irmão. Se tem outra, eu não sei, irmão, mas o que eu aprendi é jejum e oração, irmão, não tem outra. É o FG. É o FG, irmão. Isso aí, irmão, por causa que assim, ó, quando você pega, que ainda o irmão tá ensinando eu, rapaz, não sabia, foi mal ficar chateado, rapaz. Em nome de Jesus, eu oro constante, né, assim. Quando eu tentei, eu tô mais orando que, ó, pai, só em constância, assim, falando com o Senhor e já falando, porque é o seguinte, se você fica, eu falo por mim, eu tô falando por mim. Se eu ficar um pouquinho só, e quando eu tô focado no trabalho, né, porque senão nós trabalhamos motoboy, nós bate a moto, morre. Já vai pra glória também, nós nem tem medo de morrer mais agora, irmão, isso que é bom, ô glória a Deus, servir o Senhor. Que quando a gente está verdadeiramente fechado com a aliança com o Senhor, igual eu fechei, Lucas, então, voltando aqui, deixa eu parar um pouco aqui afobado e explicar, que senão ninguém entende, né? O Lucas que fala. Então é assim, ó, eu fechei uma aliança com o Senhor e procuro fazer todas as coisas de uma forma certa. Quando eu vejo que eu estou enfraquecendo, é as armas, irmão, jejum e oração. Só que o irmão fala, quando vem os pensamentos na cabeça, só de pensar, a gente não chegou a cometer, só que é da carne, né, irmão? É isso, né? Então é o que eu vejo, irmão, a arma é jejum e oração. Vou falar, irmão. É isso aí. Então a gente vê, né, essa questão aí eu achei interessante a questão da fortaleza, irmão Paulinho. Por quê? Tem pessoas que estão presas dentro de uma fortaleza e não conseguem sair, né? E sabe o que eu lembrei agora, irmãos? De Neemias. Porque na época de Neemias, o que aconteceu na época de Neemias? Neemias, ele vivia na casa do rei Artaxerxes, né? E o que tinha acontecido naquela época com o povo de Deus, que era Israel? O povo de Deus tinha se levado cativo. E aí de repente, né, o que aconteceu? O povo que invadiu, né, ali Jerusalém, eles levam cativo uma parte do povo e eles destroem o quê? Destroem o muro é destruído, e ali havia o quê? Havia uma bagunça naquela época dentro do povo de Deus ali, dentro do templo, dentro da casa do povo de Deus ali, que os pagãos estavam fazendo o que queriam ali dentro. Então, o que acontece? Deus, ele prepara uma situação onde que ele vai, 3 homens vão subir para Jerusalém de novo, né? Primeiro vai vir Zorobabel. Zorobabel, ele vem com o povo, né? Depois vem o quê? Vai vir Esdras, que era sacerdote. Ele vem também ali para Jerusalém, mas quem é impelido por Deus para fazer algo ali da reconstrução é Neemias. Por quê? A Jerusalém tinha sido invadida pelos inimigos e o muro estava quebrado, tinha caído o muro. E aí naquele momento ali, né, o que a gente pode trazer para nós hoje aqui? Que não adianta nada a gente estar, vamos dizer assim, como o templo de Deus e o muro também está derribado. Porque aquilo que nos cerca tem que estar levantado. Mas o que tem que nos cercar? A presença de Deus. Porque muitas pessoas estão presas dentro de uma fortaleza, mas uma fortaleza da carne, uma fortaleza de si mesmo, uma fortaleza, né, das coisas terrenas, mundanas, e não consegue sair. Mas como a gente olhando para o livro de Neemias, né, para aquele tempo, que o templo estava de pé, mas o muro estava caído, derrubado, a gente vê que Neemias é convocado por Deus. Aí Neemias está ali no templo ali junto com o rei Artaxerxes ali, que era o rei da época, né? E daí o que acontece? Anani, um dos irmãos de fé da família de Neemias ali, da fé, ele vem para falar que o povo estava sendo isolado, o povo estava sofrendo lá, por quê? Porque estava um caos ali em Jerusalém. E daí Neemias, ele se comove de tal maneira que ele vai fazer o quê? Ele vai orar ao Deus dos céus. Antes de tomar qualquer atitude, ele vai orar, ele vai pedir direção para Deus, ele adora a Deus, ele fala com Deus, ele se coloca na condição dos irmãos que estavam lá, porque o que Neemias tinha ali no palácio? Tinha tudo. Ele era copeiro do rei, então ele participava de tudo que o rei participava ali,
né? Então a gente vê que ele tinha uma vida folgada ali dentro do palácio do rei Artaxerxes. Só que acontece, ele se compungiu de tal maneira pelo sofrimento dos irmãos, ele estava lá passando por sofrimento, que ele pede para Deus, que Deus ajude ele para que ele vá reconstruir o muro, porque é necessário reconstruir o muro. Só que a gente olhando para esse cenário, a gente vê o quê? Que Neemias ele recebe, né, de Deus, Deus ele atende a oração de Neemias, ele vai para o lugar onde estava ali o povo dele, vai reconstruir o muro, só que na caminhada ele vai enfrentar vários obstáculos que ele tinha que enfrentar. Tinha muitos obstáculos até Neemias chegar na cidade de Jerusalém para reconstruir o muro, né, irmão Lucas, irmão Paulinho? E aí o que acontece? Na hora que ele começa a reconstruir o muro, ele junta um povo, olha para você ver como que é importante a equipe de irmãos, para reconstruir algo. Aí ele junta os irmãos, eles começam a trabalhar na reconstrução do muro. Só que daí tem algumas pessoas lá que vão começar a zombar deles. Começa a zombar, mas você vai levantar isso aí, esse muro vai cair rapidinho, as raposas vão vir derrubar esses muros e tal. Né? A gente vê ali, né, alguns homens zombando, escarnecendo, porque não se alegrava com a reconstrução daquilo ali. Eles estavam lá, eles podiam fazer e não fizeram, e eles tiveram ainda inveja de quem estava fazendo. Olha que coisa interessante. E daí a gente vê Sambalate, Tobias ali, escarnecendo de Neemias do povo. Mas o que Neemias e os irmãos ali deles faziam quando estavam ali sendo zombados, escarnecidos? Eles iam falar com o Deus dos céus. Ele ia falar com o Criador. Em vez deles ir lá e tentar fazer algo contra os inimigos, eles se prostravam de joelho, clamavam a Deus e Deus agia a favor deles. Então assim é a nossa vida hoje, né? E uma passagem interessante de Neemias que eu vejo ali é que a Bíblia fala assim, que em uma mão eles trabalhavam com uma mão e com a outra mão eles tinham a espada, e a espada estava embanhada também. Então o que acontece? Eles trabalhavam, mas com uma mão eles tinham a espada. A espada, a gente nunca pode deixar a espada. O que é a espada? A palavra de Deus. Por quê? A partir do momento que a gente deixa a espada e você quer trabalhar sem ter a força da espada, porque a espada é que nos protege também, a gente vai fazer o quê? A gente vai ser vencido pelo inimigo. Mas a partir do momento que você está trabalhando na seara de Deus, que você está correndo uma corrida, que você está determinado a fazer algo, o que acontece? Você tem que estar com a espada na mão. Porque na hora que o inimigo vir, você tem uma arma poderosa para poder lutar contra os dardos inflamados malignos. Você tem o escudo da fé e você tem a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Isso é maravilhoso. Então a espada tem que estar nas nossas mãos direto, irmão. Tem que ter uma espada embanhada, porque na hora que vir, o inimigo tem que lutar com força, irmão. Fala aí, irmão, pode falar. Eu quero agradecer ao irmão Emerson, também o Boca, rapaz. E o Lucas também, nós estamos sempre conversando a palavra do Senhor. Agora eu estou armado, mas armado de Cristo igual, irmão. Calibre quê? Calibre 29, irmão. Isso é bom, hein? Eu fui lá, rapaz, fazer um negócio da ferramenta e me deu. Não, é 29, né, Lucas? 29. Eu falei pra ele, Lucas, brinquei, né? Falei, porque a Bíblia é espada, né? Falei, ganhei um canivete do irmão. O irmão pensou, que canivete não, rapaz, isso aí é calibre, pai. Calibre 29. Falei, ô louco, paguai, por quê? Nem sabia, falou, é 29 livros, rapaz, que é do Novo Testamento. E cabe no bolso. Agradeço ao irmão. Não, aí, 27, não. É 27? É 27 do Novo, mas tem 2 do Velho, que é Salmos e Provérbios. Aí, glória a Deus aí. Então é 29 mesmo. Entendemos. 29. Então, irmão, mas desculpa, perdão agora. Nós até agora não vamos sair da palavra, né? Igual o irmão tá falando aí da fortaleza, né? Só que tem gente que fica com a escama nos olhos, irmão, e é difícil. A gente tá vendo isso aí, infelizmente, que depois, eu não tô falando aqui de nada, não. Tô falando em várias casas do Senhor, né? Que é as igrejas, na verdade, de dominação, que são os templos, irmão. Tá acontecendo isso nos dias de hoje, né, Lucas? As pessoas ficam cegas, rapaz, ficam presas naquilo e não conseguem enxergar Cristo e não aceita, rapaz, a palavra do Senhor. De verdade, em verdadeiro. E acaba, rapaz, eu só peço, pai, pros irmãos, para quem estiver dentro, igual nós que somos trabalhador, né? Continuar, seguir a caminhada e ver isso aqui, ó. Pegar as armas. O que é as armas? A espada, né? A espada, a palavra do Senhor, se alimentar do pão. E não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. E eu tô falando aqui, independente, irmão, de qual for o pregador de vocês, que tenham uns aqui que nós não falamos de religião, né, irmão? Se for o que for, lá se for padre, pastor, ou pai de santo, não importa pra mim. Eu
Não fale de religião, sabe por quê, irmão? Eu aprendi, o Espírito Santo tocou no coração, irmão, isso eu vou sempre falar, irmão. Queira ou não queira quem for para falar, eu vou falar do amor de Jesus Cristo, irmão. E se a pessoa que estiver ouvindo, diante do trono de Deus, eu não canso de falar, rapaz, intermediar para o advogado, que é Jesus Cristo, foca nisso, Jesus Cristo. Você dobrar o joelho, Jesus Cristo é o único Salvador, ó Senhor, e ora, os seus problemas a gente não sabe, mas o Senhor sabe qual é o seu problema. Ora diante do Pai. Diante do Pai é o Filho, Jesus Cristo. Independente de religião, qual for e qual templo for, irmão, que não seja pegado uma barreira, né? Não olha para templo, não. Derruba esses muros aí, rapaz. Bora para frente, irmão. Esqueça isso, esqueça, não visualize nisso. É Deus, irmão. É Deus, Jesus Cristo. Pronto. Esse é o irmão Lucas. Eu queria pegar aqui um gancho no que o Eduardo falou, sobre a questão de Neemias, como a mão está com a colher de pedreiro ali e com a outra com a espada. Porque na vida, na fé, é assim também. Porque o Senhor, Ele nos confia algo para nós construirmos para Ele, para nós edificarmos, para nós levantarmos alguma coisa para o Senhor. Só que por outro lado vai ter resistência. Por outro lado vai ter inimigos, vai ter adversários. Então você tem que estar com uma mão construindo e com a outra mão pronto para os embates, porque os inimigos vão vir. Então, a Bíblia fala sobre armas, né? Eu até costumo dizer que quem não muda suas armas não muda de fase. Porque a vida cristã, essa jornada, essa maratona que nós estamos comentando aqui, ela é feita de fases, né? Eu me lembro que um dia eu tive uma experiência que eu nunca mais esqueço. Isso foi ali por volta de março ali de 2022. Eu fui no banco logo cedo, e aí eu saindo do banco assim, era mais ou menos ali por volta de umas 7 horas da manhã. Eu saí do banco, mas eu saí com uma perspicácia, com uma sensibilidade aguçada. E eu andando na rua assim, né, eu estava de moto, e era por volta de 7 horas quando o pessoal começa a girar o negócio. Comércio, movimento, vem para cá, outro vem para lá. E eu olhando aquilo, andando de moto ali, já devagar ali já na Avenida Tiradentes, e me deu um insight, uma visão, abriu, que aquelas pessoas estavam fazendo, estavam andando, estavam correndo, estavam abrindo, elas estavam fazendo tudo aquilo, mas elas estavam no mesmo lugar. Sabe quando você anda em círculo? Você anda. Igual boa de olaria, né, irmão? Mas você não sai do lugar. Igual né? boa de olaria, vira e para no meu lugar. Então, eu comecei a refletir, rapaz, mas o que é isso? Né? Eu fiquei assim, chocado na hora, porque quando você não busca Deus, quando você não usa as armas que Deus estabeleceu para destruir essas fortalezas erradas que nós estávamos comentando aqui, cara, você pode viver 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos no mesmo lugar. E a pessoa fala, nossa, mas esse filme eu já vi, esse problema eu já vi, esse fato eu já vi. Por quê? Porque você está ali naquele mesmo ciclo vicioso, né? Então, a maratona não é andar em círculo. A maratona, você avança. Agora, tem pontos da maratona de mais dificuldade, de mais... mais árduo, tem subidas, tem picos, né? Então, a gente não muda de fase fazendo as mesmas coisas. A gente tem que trocar as nossas armas, a gente tem que trocar as nossas ferramentas, né? Porque como no exemplo de Neemias aqui, que o irmão deu, ele recebeu uma incumbência de levantar os muros ali. Os muros estavam derribados, né? E o muro derribado,
cara, você está totalmente vulnerável aos inimigos, né? Então, os muros da nossa vida, eles têm que estar bem protegidos, né? Então, nós temos que nos apropriarmos dessas armas. O irmão citou o jejum, a oração, a palavra, né? A comunhão, o louvor, né? São ferramentas, são armas que vai nos alimentar espiritualmente falando. Por quê? Porque nós vamos percebendo que nós não precisamos só da comida física todo dia. Nós precisamos de algo mais. Por quê? Porque nós não somos só matéria. Nós somos corpo e nós somos alma e espírito, né? Então nós temos uma parte material e uma parte imaterial, né? Se você só foca no material, vai haver o quê? Vai haver uma discrepância, né? A sua parte material, a sua parte carnal, ela vai estar mais forte. E a Bíblia fala sobre os anseios da carne, né? Que a carne tem propensões muito animalescas, muito pecaminosas, né? Então, nós precisamos alimentar principalmente a nossa parte espiritual, porque o ser humano, ele é o único ser na Terra que céu e terra se encontram aqui. Porque aqui nós temos um elemento que veio do céu, veio de Deus, e nós temos um elemento aqui dessa terra, né? Então, o corpo humano, a vida humana, o ser humano, ele é esse elemento que céu e terra se encontram. Então, como que nós vamos viver, como que nós vamos direcionar a nossa vida com esse elemento material e esse elemento imaterial? É só recebendo direção, condução do Senhor, porque do contrário nós vamos ficar em círculo e não vamos avançar. E é interessante isso aí, né, irmão? Porque o povo de Israel, quando ele sai do Egito, fica andando em círculo, né? Fica no deserto, né? E é interessante porque a gente estava escravo do pecado. O Egito nos dominava, porque o Egito representa o pecado. Aí Deus, ele envia Jesus liberta a gente do pecado. Moisés, ele fala que viria um profeta semelhante a ele, que no caso seria maior que ele, que esse profeta era Jesus, e esse profeta libertaria a gente do pecado, como Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. E interessante que o povo sai, ele vai para onde? Vai para o deserto. E o deserto, o que é o deserto? O deserto é a passagem rumo à terra prometida. Só que como que a gente está andando, né, para chegar nessa terra prometida? A gente está caminhando pelo deserto hoje. Porque enquanto estamos aqui na terra, estamos caminhando nesse processo, com Paulinho, até chegar à terra prometida, a Canaã celestial. Então a gente vê isso, né? Que no deserto, assim como na maratona, você vê que vai ter sequidão, vai ter calor intenso, né? Às vezes vai ter tempestade no caminho, porque o deserto também, de noite é um frio insuportável, de dia é um calor insuportável. Então a gente vê que, né, para chegar na terra prometida, a gente vai enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas, mas o importante é a gente não ficar andando em círculo. A gente tem que ter um foco. Porque muitas vezes a pessoa está andando em círculo, por quê? Porque ela não tem um foco ainda na vida espiritual. Por quê? Se nós não tivermos, né, um foco, um objetivo, né, para a gente seguir, a gente acaba ficando rodeando. Rodeia, e sempre está no mesmo lugar. E não sai do lugar. É o tempo todo rodeando. Por quê? Porque a pessoa não consegue focar na palavra. E que o irmão Lucas falou, né? A direção tem que ser direcionada por Deus. Se a gente não for direcionado por Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo, o que vai acontecer com a gente? A gente acaba andando sem rumo. A gente é como o cego tateando para o lugar da escuridão, você não sabe onde você vai parar. Às vezes você pode cair no abismo. Mas se você vai debaixo da direção de Deus, da palavra de Deus, você sabe que você vai alcançar, né, a terra prometida, porque você está andando pela palavra. É como Pedro estava andando sobre as águas, mas eu não vejo que Pedro estava andando sobre as águas. Espiritualmente falando, Pedro estava andando sobre a palavra de Jesus, porque Jesus aí falou: bem, Pedro, quando Pedro olha para Jesus andando sobre as águas, se é tu, Senhor, permita que eu vá até ti. Aí o que Pedro faz?
Jesus fala para ele assim, vem Pedro, e sobre a palavra de Jesus ele foi. Então a gente tem que andar sobre a palavra, andar pelo Espírito, andar, né, de acordo com a vontade de Deus, para a gente chegar no objetivo, né, irmão Paulinho? Glória a Deus. É isso aí. Fala aí, irmão Paulinho, o que você ia falar aí? Então, rapaz, não, eu vou ver uma palavra igual o Lucas fala, tô aprendendo agora, eu acho legal assim. Vou pegando um gancho aí e pedindo até perdão pro irmão aqui, né, que nós faz ao vivo mesmo aqui. Muitas vezes eu me afogo um pouco assim, explicando, entre os muros que tava falando, que seja derrubado, igual eu falei, o irmão falando para erguer o muro, eu falando para derrubar, né, mas que entenda. O muro bom, né? O muro, ó, edifique o muro espiritual, o muro carnal que vê as coisas, atrapalha, voltando aqui, que atrapalha a espiritualidade, irmão. A religiosidade, né, que eu falo, canso de falar isso aí que atrapalha. Irmão, quantas almas não se afastam por causa disso aí, irmão? Que perde, né? Deixa perder, que a pessoa pega e afasta. Mas enfim, eu quero ler aqui, peço até perdão, então, que erga o muro espiritual. O muro que você vê carnal, de que atrapalhe tudo, não vê pra ninguém não, vê Jesus Cristo, isso que eu quis dizer. O foco é Jesus Cristo, irmão. É Jesus Cristo, nosso advogado diante de Deus, Ele que vai interceder por nós, é só Ele e ponto. Deixa eu falar aqui, ó, e se eu tiver errado, vocês falam, corrigem, é isso, não é, irmão? É só Jesus, não tem outro caminho. Eu quero ler Efésios para os irmãos aqui, ó, igual nós está falando aqui, voltando, né, irmão? Aqui, ó, das armaduras, né, das ferramentas, né, que a gente pode estar usando, utilizando, né? Essa palavra aqui, rapaz, eu tava vendo lá, Deus tocou no meu coração e eu vou ler, rapaz. Efésios 6, do versículo 10 ao 20 eu vou ler, irmão. Finalmente fortaleçam-se. Deixa eu ver aqui se dá para escutar aí. Não. Tá bom. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os milinadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem ó, pra você ver que forte isso aqui, irmão, ó, o escudo da fé, que qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé, oração, o jejum que nós está falando, né, irmão? Que esse é o escudo que nos protege, né, irmão? Que vem, é só do Senhor. Se não é Ele, meu irmão, a gente não consegue. Igual o irmão estava falando na outra pregação, se a gente não juntar o escudo um com o outro e poder se defender das artimanhas do inimigo, ele é difícil, irmão, e é só com Jesus, né? Olha lá. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, que nós está falando aqui agora, irmão. Se não for do Espírito, irmão, isso aqui nada adianta. Se nós estiver falando da carne aqui, não vai sair nada. Glória a Deus que nós oramos é pelo Espírito, né, irmão? Em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que determinadamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Por isso, em correntes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Isso aí é forte, irmão. Irmão, não é por nada, não, que agora nós fala ao vivo mesmo.
Mas isso aqui é Paulo, irmão, que fez isso aqui, essa carta aqui? É o apóstolo Paulo, né? Ô, rapaz, esse homem aí é forte, né, rapaz? Glória a Deus. Pode dar uma palavra, irmão. O apóstolo Paulo é o grande ministro do evangelho, né, irmão? E você estudou essa carta, né? Você quer comentar Essa sobre carta esse texto? aos Efésios é fantástica, né? Porque essa é uma rapaz, carta aí tocou que, no coração, né, assim. Paulo, quando ele encerra aqui com a questão aqui da armadura de Deus, ele viu que durante a jornada que ele teve aqui, ele teve uma jornada de embates, né? Por quê? Porque Paulo foi aquele homem que foi chamado para pregar o evangelho aos reis, aos sacerdotes, aos gentios, e ele foi, né, e fez tudo aquilo que o Senhor lhe propôs a fazer. Então a gente vê essa questão do revestimento da armadura, como a gente já falou esses dias atrás desse revestimento aqui, e tem que ser revestidos, né, com a armadura de Deus. Como já fomos vestidos com as roupas, né, que Deus nos dá espiritual, as roupas novas, agora nós revestimos para que a gente possa estar vencendo as astutas ciladas do inimigo. Mas aí, para vencer o dia mal, como o irmão Paulinho falou ali, mas Efésios 5 aqui, irmão Lucas, e os irmãos estão acompanhando aí, Efésios 5, versículo 16, versículo 15, assim, ó. Vamos ler no 14, ó. Portanto, por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a gente vê que ali em Efésios 6 ele fala para a gente se revestir para que a gente possa preparar para os dias maus, mas aqui o mesmo Paulo está falando que todos os dias são maus. Então a gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Por que os dias são maus? A vida nossa aqui na Terra é ruim? Não, a vida é boa. A gente tem uma vida boa. Tenho certeza, a pessoa que está acompanhando a gente e as pessoas aí, tem uma vida boa. Tem as lutas da vida. Mas os dias maus, o que é? Os dias maus a gente vê aqui essa questão de a gente poder... o dia que você não faz a vontade de Deus, aquele dia que você acaba desobedecendo a Deus, é um dia pesado, é um dia carregado. As lutas vêm, as dificuldades vêm, né, as provações vão vir. Até eu estou lendo a carta de Tiago, eu vejo isso, porque Tiago ele fala ali, falando acerca da gente ser prudente, da gente... ele fala assim, para a gente se alegrar quando a gente for tentado, quando a gente for provado, né? Alegrar quando a gente for provado. Poxa vida, quem que se alegra quando está na provação? Quem nessa terra aqui, irmão Paulinho, irmão Lucas e os irmãos aí que estão acompanhando, quando está naquela prova difícil, você vai, glória a Deus, eu estou na prova, aleluia. Quem vai estar assim? Ninguém vai estar assim. Porque os dias maus vêm, as lutas vêm, mas quando vem a provação, quando vem a luta, o que a gente faz? A gente interiormente, a gente está bem. A gente vai passando pela prova, vai vindo a dificuldade, não há, né, prova que vai durar para sempre, porque quando a gente é provado, vem de Deus. Agora, quando a gente é tentado, é diferente. A tentação, o que é? Da onde que vem a tentação? Vem de nós mesmos, da nossa natureza, ela vem do mundo e ela também vem do inimigo. Agora a aprovação vem de Deus para que a gente possa ser lapidado, aperfeiçoado, moldado, segundo a vontade dele. Então é necessário isso. Mas essa armadura de Deus é muito necessária, porque a gente está numa batalha constante espiritual. A gente está falando aqui nesse momento agora, mas no mundo espiritual à nossa volta, o que a gente sabe que está aqui? Anjos e demônios combatendo, uma briga, uma guerra. Por quê? Porque o inimigo não queria que estivesse acontecendo nesse momento aqui agora. Ele queria que, né, a gente estivesse em casa, bem acomodado, folgadão, fazendo outra coisa, mas a gente está aqui para a glória de Deus. E nunca falando do Senhor. E o inimigo, ele não queria nada, né? Ele não quer nada que agrada a Deus. Ele quer sempre pôr uma pedra de tropeço, alguma coisa. Então a gente sabe que a gente tem que estar firme e forte para que a gente possa estar superando os obstáculos da vida, e os dias maus vão vir, as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, embora Paulo fale que os dias são maus, porque o mundo jaz do maligno, né? A gente sabe disso. Mas é importante a gente estar sempre revestido, né, Vaso? Sempre firme, lutando, né, com essas armaduras que Deus nos dá, né? Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem do Efésios 6 ela é muito interessante, pegando um ensejo, né? Agora eu mudei a palavra. Agora Eu falei do grande, né? Então, antes, um pouquinho antes, aí no versículo 10, mas no mesmo capítulo 6 de Efésios, antes de Paulo falar da armadura, ele vai falar assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui para mim é uma chave que Paulo dá pra gente, porque como que a gente vai conseguir subsistir ao dia mal, aos desafios, aos conflitos da vida?
fortalecendo no Senhor. Porque a nossa força, o Paulinho aqui tem um físico avantajado, né? Mas chega um cara com uma faca, chega um cara com uma arma, acabou. Né? Então, a gente percebe que a força do homem, o homem é muito limitado. Né? Pode ser quem for. Né? Agora, a força do Senhor, não. A força do Senhor, não. Né? A força do Senhor é uma coisa surreal. Quem está na força do Senhor, ainda que esteja fraco fisicamente, mas se ele está se fortalecendo no Senhor, cara, não tem para ninguém. Alguém pode falar assim, alguém pode falar assim, rapaz, mas você está com quem? Ah, eu estou com Deus. Ah, mas então você está com a maioria, então. Porque quem está com Deus está com a maioria. Agora, quem não está com Deus, ele pode estar com todo mundo, que ele está em desvantagem. Ele pode ter um exército com ele, né? Mas sem Deus, cara. Sem Deus. A Bíblia fala ali no Antigo Testamento que um homem de Deus perseguiria 1.000 e 2 a 10.000. Você já imaginou uma pessoa correndo e 10.000 fugindo? Né? Ou melhor, uma avançando e 1.000 fugindo, 10.000 fugindo. Então, a gente percebe que a diferença de um homem e de uma mulher é a presença de Deus na vida dessa pessoa. É isso que faz a diferença. A gente pega ali no Éden, né, no jardim, no princípio, onde Deus vinha conversar ali com o ser humano todas as tardes, né? Então era um deleite, era um prazer, era uma alegria. Mas quando o ser humano peca, ele tá lá esperando a Deus? Não, ele vai fugir, ele vai se esconder. Deus, o encontro marcado por Deus, ele sempre vai, ele sempre comparece. Mas quem não compareceu é quem se envolveu com o pecado, é quem desobedeceu a Deus. E aí eles fizeram roupas provisórias de folhas de figueira, e ali Deus pergunta, eu sou apaixonado pelas perguntas de Deus. Ele pergunta assim, onde estás, Adão? Onde estás? E aí eu pergunto, será que Deus não sabia onde que Adão estava? É claro que sabia, ele é onisciente, mas Adão não sabia onde que ele estava, porque ele estava perdido. Então, quando Deus pergunta, onde estás, Adão? Significa que Adão havia perdido o seu lugar em Deus. E quando nós perdemos o nosso lugar em Deus, a nossa fortaleza em Deus, a gente está andando sem rumo. É esse circo que a gente está dizendo, né? A pessoa anda, faz, refaz, ela faz de novo, vem para cá, ela vai para lá, mas nada muda, porque onde estás? Eu não sei. Né? Então, e por que Adão ele fica com medo de Deus? Porque antes, Adão, ele andava nu, mas ele não se envergonhava. Por quê? Porque ele olhava para si através de Deus. Mas agora ele olha para si através dele. Então, quando a gente olha para nós mesmos através de nós, você pensa, rapaz, eu sou um lixo. Eu sou um nada, eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Mas a hora que você foca em Cristo e depois você olha para você e fala, não, agora tem jeito. Agora tem jeito. Né? Então nós começamos a ver que sem Deus não tem como, Paulinho. Não. Fala um pouquinho, Paulinho. Então, irmão, falando agora, voltando assim, rapaz, igual os irmãos estão falando, né, sobre a força nossa é Deus. É Deus, igual os irmãos estão falando sobre... Quem lembra também da passagem de Sansão também, né? Falando assim rapidamente, assim, que foi um homem forte na Bíblia, né? Quantos ele derrotou, só que daí não era Sansão, era Deus. A hora que ele viu que era Deus, já foi, né? Foi um pouco tarde, sei lá também, mas foi Deus, não foi ele. Ele reconheceu depois, né, acredito eu, né, que ele viu que era Deus que era a fortaleza dele, né? Não a força dele, porque ele era grande, forte. Era Deus, somente Deus.
E só Deus, e perante a Deus, Jesus Cristo, nosso advogado, irmão, canso de falar também que agora, irmão, nós estamos nos tempos aí, irmão, que a gente tem que ficar forte, irmão. Tem que lutar contra as potestades, igual nós estávamos falando da palavra de Efésios, a potestade do maligno, que não era para nós estar fazendo isso aqui. Acredito eu que nós estávamos comentando as lutas que levantou depois que nós começamos a fazer esse trabalho, não foi, irmão? E só FG mesmo e oração, não foi? Que já ia alcançar, tocar o coração, já sabia. Mas então nós está aqui para lutar. Nós pede força em quem? Em Deus, no Senhor. Que fortaleça nossas forças e cada vez mais nós vá levando essa palavra que é do Espírito. Antes, rapaz, igual você falando assim, voltando também. E você falando, né? Parou o cara, foi fazer a entrega. Ô, de quem que você é? E o caso marmita, pai, botou boia. Ah, na hora eu já falei. De quem que eu sou? Eu sou de Jesus, pai. Deu risada, glória a Deus, né? O cara quer saber de onde essa marmita. Em vez dele perguntar assim, né, da onde que você é, né? Ele falou, de quem que você é? Eu falei, eu sou de Jesus. Aí nós demos risada. Mas voltando assim, falar, né, rapaz, isso é muito importante, porque eu mesmo não canso de testemunhar, rapaz, que a gente tem que abrir o coração verdadeiramente, se apresentar diante do Senhor, verdadeiramente, coração aberto, que Ele trabalhe, porque quando a gente abre o coração, irmão Lucas, que agora eu sinto essa presença do Espírito Santo, tenho medo de ir embora, pai, eu oro por causa disso aí. E antes eu via também, agora que eu começo a falar, rapaz, a hora que eu abri o coração, o que aconteceu? A luz entrou, e quando a luz entra, as trevas vão embora, irmão, isso aí não vai, igual nós tá falando. Quando tá com Deus, não tem boca, é baguar, irmão, o negócio é bruto. Quando a pessoa tá em outra potestade, que infelizmente a gente consegue enxergar com os olhos espirituais, irmão, você quer que eu enxergue agora? A pessoa não permanece perto da gente, o Lucas não permanece. A pessoa fica incomodada, fica ruim, começa a passar mal, rapaz. Eu já percebi isso aí, não sei se o seu irmão já percebeu. Quando a pessoa está em outro lado, assim, de espiritualidade, que o inimigo usa, a pessoa não consegue ficar perto, rapaz, próximo. Rapaz, isso aí é, ó. E outra coisa também que eu vou falar antes, agora vai vindo, vai passando pro outro Espírito Santo, é maravilhoso, né, irmão? Antes eu via aquele pregador pregando, rapaz, que eu gosto de ver lá, como é que chama lá, Lu? Que negócio é reality, né? Que eu mando pros irmãos. Reality, sei lá, que eu nem tenho muito internet, não. Vídeos curtos, né? É, mas das pregações. E é bom que lá fortalece, rapaz. Eu mando pro irmão também. Aí eu vejo suando lá, eu falei assim, rapaz, que é o terno, né? Que terno nada, pô. Espírito Santo, quando começa a falar, dá um fogo, tô até de bermuda aqui, pô. Passa até pros irmãos, não, por favor. Maravilha, né? Glória a Deus. Mas é importante isso aí, né? Vamos mandar um alô pros irmãos que estão conosco aí. Tá ligadinho com a gente aí, ó. Tem bastante irmão que entrou aqui com a gente aí. Vamos mandar um abraço para esses irmãos aqui, ó. Tá conosco aí a Raquel, a irmã do Marquinho, né, o Rodrigo Mioto. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus. O Kleber Oliveira também está acompanhando aqui. O pastor Antônio Alves, né, da igreja lá em cima, perto da casa de carne Boi Bom. Deus abençoe. A irmã Josefa Cardoso, lá da Areia Branca, né? E seu esposo ali, Deus abençoe grandemente aí vocês, tá bom? Seu Lourenço, um grande abraço. Da Areia Branca? É. Pai do Senhor, nós puxamos, quando eu era mais novo, nós puxamos força lá pra aquele lado, rapaz. Ei, rapaz. Quando eu era criança, que eu fazia lá na Areia Branca. Servição aí, rapaz, nós puxamos força, ficamos um tempo ali. Eu, quando era criança, meu irmão tinha um caminhão de puxar, carregar areia de estrada, daí eu ia com ele lá, daí eu ia só pra sapiado, na verdade, né? Eles carregavam o caminhão de areia, eu ficava lá brincando na areia. E a gente tinha muita areia branca naquela época lá, né? Quem tá ligadinho também aqui é o nosso irmão Jean. Ô Jean, Pai Senhor Jesus, meu irmão, Deus abençoe o irmão Jean. Não sei se ele tá trabalhando hoje, tá na sua casa aí, irmão, Deus abençoe. O Macir Andrade também, o irmão Macir da farmácia, né? Da farmácia São Roque, Deus abençoe. Irmão, né? Filho da Maria, o irmão do Leôncio, Deus abençoe. Minha irmã Helena também, Deus abençoe, irmã. Pai Senhor Jesus. O Edinho Crivella, nossa irmã Edinho Crivella, Pai Senhor Jesus, meu irmão, Deus abençoe grandemente você, a sua família, o seu trabalho, tá bom? O Rodrigo de Carlos também mandou um abraço para todos os irmãos aqui, Pai Senhor Jesus. A Tereza de Melo, também, minha prima lá do Espírito Santo, Deus abençoe, Tereza, Deus abençoe a todos vocês aí. Quem mais tá ligadinho aqui? O Márcio Garcia, que é o filho da Tereza, do Val. A Tereza trabalha com o Val lá, Deus abençoe, Marcinho. Deus abençoe também a Regina Cunha, que está ligadinho conosco aí. A Jaqueline Honor, o nosso irmão Alberto, Deus abençoe grandemente.
o Alex Silva Júnior, o irmão Alex, Pai Senhor Jesus, Deus abençoe. O irmão Henrique Leodoro também está ligadinho conosco aqui. Quem mais está aqui? O Gabriel de Souza. Pai Senhor, irmão Gabriel, Deus abençoe, irmão. Saudade das conversas nossas aqui também. Deus abençoe. O presbítero Ivan também aqui, que era ali da igreja Remidos em Cristo, está ligadinho conosco aqui. O pastor Doriedson Teixeira também, lá da igreja, lá em cima na estação. O José do Gás, olha só, eu não vou nem falar teu nome aqui, irmão, porque teu nome é difícil, hein? Iná Gizawa, olha só que nome, é nome japonês, irmão. Deus abençoe, José, Deus abençoe aí, né? O Paulinho Andrade, bem ligadinho aqui, o nosso irmão Massal Aracaki, Pai Senhor, irmão Massal, Deus abençoe. A Luciane Ueda, a Luciane é irmã do nosso irmão Henrique, né? É a Lu, Pai Senhor, irmão Lu, Deus abençoe. O Michael também, o Alice, Deus abençoe vocês aí. O nosso irmão Samuel Batista, o Juninho Pontes, está ligadinho conosco também. E o Valdeci Francisco, né? Deus abençoe, meu irmão. É tanta gente aí que está acompanhando a gente. Um grande abraço para vocês. Deus, e o que eu queria falar para os irmãos todos aí? Que Deus é um Deus que quer relacionamento com o ser humano. Por quê? Porque o nosso Deus é o nosso Pai. Ele é que está conosco todos os dias. O irmão Lucas falou o exemplo aqui de Adão, né? Deus é um Deus de relacionamento. Por quê? Ele tinha um relacionamento com Adão, né? E mesmo Adão pecando, desobedecendo a Deus, Deus ele foi lá ainda para conversar com Adão. O que ele esperava de Adão? Uma confissão. Mas o que ele teve de Adão? Uma acusação. Por quê? Ele falou para Adão: onde estás, Adão? E Adão ele fala o quê? Ó Senhor, eu te vi, eu estava nu e eu me escondi, né? E a gente vê o quê? Por que tu fizeste isso, Adão? Deus vai falar com ele. Deus é um Deus de relacionamento. Ele está sempre falando conosco de alguma forma. Ele fala através da palavra. O irmão Fabinho que estava aqui hoje, a gente está conversando sobre isso. Às vezes Deus usa pessoas que a gente nem conhece para falar com a gente. Deus usa circunstâncias, Ele fala com a gente. E a gente vê isso. E daí a gente vê Deus perguntando para Adão: por que você fez isso, Adão? Por que você deixou o seu posto que eu coloquei você ali? Por que você, né, quebrou essa aliança comigo? E a gente vê Adão fazendo o quê? Em vez dele confessar a Deus o pecado, o que ele fez? Ah, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto lá da árvore, eu comi, né? Então ele acusou a Deus e acusou a mulher que tu me deste. Então a gente vê aqui, né, em vez de ter um arrependimento, uma confissão, ele acusou. E aí quando Deus fala com a mulher, ele fala o quê? Por que tu fizeste? A serpente me enganou. Então a gente vê que é um ciclo vicioso, tá aí? Porque tem muitas pessoas hoje que elas olham para si, em vez de olhar para si mesmo, ela fala que a culpa é do outro. Por exemplo, eu fiz algo de errado, aí eu vou falar que a minha mulher que é culpada. Quer dizer, o erro está em mim, mas eu vou acusar a pessoa que está perto de mim de ser culpada? Não, eu tenho que olhar para dentro de mim e assumir os meus erros. Ter arrependimento, ter mudança, ter transformação. Né, Por quê? Porque é muito mais fácil a gente olhar para o outro e falar que a culpa é do outro, né, do que olhar para a gente. Então a gente tem que olhar para nós mesmos. Então Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer ter intimidade com a gente. A gente vê ao longo da história, Deus nunca deixou de estar na presença dos homens, né, irmão? Nunca deixou. Por quê? Ele estava na presença de Adão, depois ele estava ali falando com quem? Com Caim, porque Caim desobedeceu a Deus ali, entristeceu. Ele estava falando com Noé, ele estava falando com Abraão, ele estava falando com Moisés, ele estava falando com José, ele estava falando com homens e mulheres ao longo do tempo, e ele está falando conosco hoje. Ele está falando conosco hoje. Então a gente vê que Deus é um Deus de relacionamento. Então a pessoa tem que entender que para a gente correr essa jornada cristã, essa maratona, a gente tem que correr, mas tendo contato com o Criador. Porque não adianta nada eu falar: eu vou correr, mas cadê Jesus na minha vida? Não adianta nada, eu tenho que estar um relacionamento íntimo com Ele. Por quê? Jesus, Ele está conosco e ainda Ele faz o quê? Ele carrega a gente nos braços, no colo, muitas vezes, né? Até tem aquele louvor que é antigo que fala, né, os passos na areia, o homem caminhando, e ele via os passos, né, ali na areia. Quem que era aqueles passos que estavam com ele? Eram os passos de Jesus. Então Jesus está conosco, mas a gente tem que descobrir a forma de relacionar com Ele. E a forma de a gente relacionar com Ele, como que é? A gente abrir o nosso coração, intimidade com Ele, né, buscando na comunhão com Ele, na oração, na palavra, relacionamento dia a dia, né? Como eu costumo falar, né? Quando a gente acorda, você já deu bom dia para aquele que é mais especial na tua vida? Bom dia, papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. A primeira coisa que tem que fazer é fazer isso, dar bom dia para aquele que está conosco. É o nosso Pai, com Jesus, o Espírito Santo. Isso é importante. Então é uma maratona onde a gente está correndo, mas Jesus está com a gente.
Ele tá, sabe quando você está com aquela sede e Jesus vem assim, ó filho, toma esse copo d'água aí, eu tenho uma água para te dar, mas essa água, quando você beber, você não vai mais ter sede, por quê? Ela vai jorrar no teu ventre, ela vai saciar a tua sede, que você não vai precisar mais buscar da água física, né? Falando a modo grosso é numa coisa espiritual, porque a água que ele tem para nos dar é uma água que faz jorrar em nós uma fonte, meu irmão. Essa fonte vai jorrando, e você bebe dessa água, você transborda. Para você encher o cálice que está ao teu lado, tem que transbordar, como o irmão Lucas falou terça-feira no estudo. Por quê? Porque está com uma água viva dentro de você, essa água jorra e vai encher o vaso do lado, vai encher o vaso do outro lado, e aí vai enchendo cada vez mais. Isso é maravilhoso, né, irmão? Você já bebeu dessa água, irmão? Ô, irmão, glória a Deus, essa água é maravilhosa, irmão. E agora nós relembrando também, irmão, você falando aí, muito forte essa palavra. E irmão, pra gente poder alcançar dessa água, creio eu, irmão, se eu estiver errado, quando eu sempre falo, os irmãos me corrigem. O Davi, irmão, Davi foi um grande homem também, igual você falando de Adão, né, irmão? Que ele pegou e jogava o pecado nas costas da serpente, nas costas da mulher, até em Deus, né, rapaz? Misericórdia. Só que também a gente vê, irmão, e agora eu tô lendo, irmão, tô perseverando, hein, tô na palavra. E eu agora ainda tô armado ainda no calibre 29, fica no bolso aqui, direto. Couro, viu? Então, e Davi quebrou os 10 mandamentos, irmão. Só que como que Deus foi com ele, irmão? Porque ele se arrependeu, verdadeiramente de coração. Diz que tem um salmo, se eu não me engano, não sei se é o 51, né, que fala que ele bebia as lágrimas. Só que ele falou, ó Senhor, perdoa meus pecados, perdoa meus erros. Que ele admitiu os erros, que foi ele que pecou, não foi ninguém, né, irmão? Foi ele que pecou. Isso é maravilhoso, essa história é linda, né, dele. E ele pegou e Deus reconstituiu o espírito dele, né, do Espírito Santo. Mas por quê? Ele deixou ele passar pelas necessidades, pelo vale do quê? Da semeadura que nós falamos, né, irmão? Que a gente planta, a gente vai colher, né? Bom. Mas então, acredito eu que Davi se arrependeu do fundo do coração naquela oração que ele faz ao Senhor, né? E assume todos os erros que ele fez, né, irmão? Pode falar aí. É importante isso aí, né, irmãos? Porque aquele que reconhece o pecado e o deixa, alcança a misericórdia. Agora, o que é reconhecer o pecado? É olhar para dentro de nós e falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu tenho que mudar isso, mudar aquilo. Porque o ser humano, ele vive em constante mudança de comportamento, de temperamento. Quando a gente é criança, a gente tem um temperamento. Quando a gente é adolescente, a gente tem outro temperamento. Quando a gente fica adulto, a gente tem outro temperamento. E quando a gente fica velho, a gente tem outro temperamento. Então a gente vê que é estágios da vida. Na vida espiritual é assim também. Por quê? A gente tem que ir mudando os temperamentos, mas cada vez olhando e reconhecendo que a gente está mudando de fase. Então eu preciso estar reconhecendo que a fase que eu estou entrando agora é uma fase que eu tenho que estar sempre avançando. Como Paulo fala, olhando para frente, para as coisas que me esperam, né? Eu corro para o alvo, deixando os que para trás ficam. Então eu tenho que correr para o alvo é Jesus. Então para mim alcançar isso, eu tenho que olhar, né, as fases que eu estou passando, os tempos estão passando. Então na vida espiritual é igual uma vida normal nossa, humana. Por quê? Você nasce, você cresce, você envelhece, você morre. Só que com Jesus a gente nasce, a gente cresce, a gente amadurece, a gente envelhece e a gente vai ter vida eterna. Isso é maravilhoso, né? Porque o morrer para o cristão, o que é vida? Então a gente vê que a nossa vida tem as fases. Então a vida espiritual tem as fases. Então cada época é uma coisa diferente que a gente tem que estar aprendendo, amadurecendo, crescendo, desenvolvendo. E como a gente deu semana passada aqui, mesmo aqueles que estão velhos, mas estão na casa do Senhor, eles produzirão frutos ainda. Então não importa o tempo, mas o importante é o que eu aprendi, né, hoje. Né, irmão? Se a água ligando, né? Senão não dá fruto. Porque, né, se hoje eu estou com o tempo caminhado, os irmãos estão com o tempo caminhado, quem assiste está com o tempo caminhado na fé também, você tem que olhar para o teu hoje e olhar, tem que estar melhor do que ontem. Por quê? Você tem que estar sempre progredindo. Sempre com a consciência de que existe o quê? Uma perseverança, um amadurecimento, uma mudança de fase, uma mudança de estação, né? Mudança de temperamento. Então são coisas que vai mudando ao longo da história, né, Lucas? Verdade. Então, voltando em Adão,
ele não confessou, né, o pecado dele. Porque está aí, Adão, não, é a mulher que tu me deste, ó, é você que me deu essa mulher aqui. Então, mas a mulher ofereceu, mas quem comeu foi ele, né? E o diabo ele faz assim com a mulher, né? Ele não colocou o fruto na boca dela, ele sugeriu, e a mulher que pegou o fruto e comeu. Então, nós vemos que muitas vezes a gente está numa situação assim, difícil, numa situação adversa, e a pessoa fala, não, eu estou assim, é por causa do fulano, do cicrano, do beltrano. Também. E a tua parcela de culpa, que é a principal, você não tem nenhuma, né? Então a gente vai começar a ver que é fácil colocar a culpa nos outros. O difícil é reconhecer os nossos erros. Aí que está a grande dificuldade. Um exemplo, eu estou lendo a história de Abraão, agora estou relendo, né? E é uma história muito inspiradora. E é uma coisa intrigante aqui, porque Deus, ele prometeu uma terra ao seu povo, a terra de Canaã, e ele falava que essa terra era uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra abundante, uma terra frutífera. Aí Abraão vai para a terra, tem fome na terra. Dá um parafuso na cabeça, né? Como assim? Ele falou que é uma terra que mana leite e mel, e agora essa terra lá, os caras vão, a terra está passando fome. E aqui tem um princípio muito, muito importante para a gente, por quê? Porque sempre quando Deus nos manda a lugares, a gente tem uma expectativa que é o lugar que vai nos ajudar. É as pessoas dali que tem que nos servir. É as pessoas dali que tem que nos ajudar. E muitas vezes não. Deus está nos enviando no lugar para nós sermos bênção naquele lugar. Porque é o toma-te, né? A terra vai te dar o que você dá para ela. Então, a bênção, nossa, se eu não me engano, Provérbios 10, 22 que fala isso. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Então, é nós que temos que levar a bênção de Deus para onde que nós vamos. Por quê? Porque se você está com a bênção de Deus, aonde você está, vai florescer. E aqui a gente entra nesse contraste entre Abraão e Ló, né? Porque Ló era sobrinho de Abraão. E entraram ali num conflito tão forte, os pastores de Ló com os pastores de Abraão, que não comportava mais os dois ficarem juntos, né? E Abraão, ele disse assim para Ló, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, e se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, você que define aí. E aí Ló, ele olhando assim, ele viu as campinas do Jordão, que eram como o jardim do Senhor. Isso está em Gênesis 13, ou seja, um lugar visivelmente bonito, mas nem tudo que parece jardim do Senhor é, né? Então já nem tudo que reluz é ouro, né? Então aí Jó foi pela visão, falou assim, é para lá que eu vou. Zoiudão, né? Zoiudo, é para lá que eu vou. E a escritura diz que ele vai para lá, mas ele começa a estender as suas tendas até Sodoma. E isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma. Ou seja, ele tomou a escolha pela visão. Ele escolheu pela visão. Ele não tinha uma palavra de Deus, mas ele ficou vislumbrado com aquilo que ele viu. E ele foi para Sodoma. Agora, chama atenção o significado do nome Ló. Ló significa véu. E quando Ló sai da vida de Abraão, Deus fala assim para Abraão, Abraão, ergue os teus olhos, ergue a tua cabeça e veja a largura e o comprimento da terra. Veja toda essa terra aqui, ó. Eu vou dar essa terra para você e para sua descendência.
E não era uma terra que tinha coisas, não. Era uma terra que tinha dificuldades. Mas Abraão estava com a bênção de Deus. E quando você está com a bênção de Deus, glória a aonde Deus. você está, floresce. Aleluia. Que Acontece. maravilha. Glória a Deus. E é importante isso aí, né? Porque nós fomos chamados para trabalhar na terra, né? Trabalhar na terra em que sentido? Porque a palavra de Deus fala, onde você pisar a planta dos seus pés, eu irei contigo. Deus não fala isso? Então a gente vê que tudo que Deus aí coloca em nossas mãos, né? Vai ser bênção se a gente anda segundo o propósito da vontade dele. Porque não tem algo assim, mas eu estou fazendo ali e Deus vai lançar algo ruim, não. Porque tudo que você fizer, né, e você estiver debaixo do propósito, debaixo da direção de Deus, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Aleluia, O que é prosperidade? É ausência de necessidade. A palavra de Deus fala que, né, nunca vai ver um justo mendigar o pão. Por quê? Porque na verdade a gente vê que esse exemplo de Abraão aí, Abraão ele foi um homem que Deus fala para ele uma frase: sai da tua terra e da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Saiu sem rumo. Para onde que eu vou? Mas ele saiu. Ele saiu por quê? Porque, como eu falei, igual Pedro, ele saiu pela palavra de Deus. Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra, então a palavra é a direção. Então ele sai, né? E essa terra é maravilhosa, né? E a gente vê, né, que o que tinha na terra, né, irmãos? Tinha o quê? Tinha arbustos, tinha pessoas morando na terra, tinha outros moradores morando naquela Pessoas terra. más, viu? Pessoas ruins, então. Que não E aí o que produzia, acontece? né? Mas Deus fala para Abraão, aquela terra lá vai ser tua. Mas como, Senhor, que aquela terra vai ser minha? Tem gente morando lá? Falou, não, aquela terra é tua. Você vai lutar por ela. E a gente tem que lutar pela nossa morada celestial. Por quê? Porque a gente sabe que o inimigo não quer deixar a gente chegar lá. Porque nessa caminhada aí, quantos obstáculos Abraão teve? Muitos, né? A gente vê Ló olhando para a terra, né? Ali, bonita, para as campinas, né? Isso me faz lembrar de um sonho que a minha esposa teve, muito tempo atrás. Minha esposa, ela teve um momento na vida dela que ela tinha muitos sonhos espirituais. E aí o que acontece? Uma vez ela sonhou, irmão, Deus falando com ela, escutando Deus falar com ela no sonho. E Deus veio até ela, né, ali, e falou para ela assim, mostrou dois caminhos. Um era um caminho florido, um caminho bonito, um caminho, né, todo bonito ali, um caminho cheio de espinho, um caminho cheio de coisas, de obstáculos, de arbustos, coisas assim. E aquela voz falou com ela assim, qual caminho você acha que é o meu caminho? Ela olhou para os caminhos assim, ela olhou para um caminho, outro caminho, foi, e agora, né? Aí ela falou, é esse caminho aqui, de espinhos aqui. E era aquele caminho de espinho mesmo, sabe por quê? Porque tudo aquilo que é bonito é a porta larga. Porque muitas vezes parece que você está trilhando o caminho de Deus, é tudo florido, é tudo... Não é assim. O caminho, né, é porta estreita. O caminho de Deus é um caminho cheio de obstáculos, cheio de coisas para a gente estar vencendo, né? Cheio de coisas para ser arrancado do caminho. Né? Os arbustos ali representam o quê? Coisas para ser cortado, para ser tirado, para ser queimado. Tem que sair da nossa vida. Então a gente vê isso, né? Que os caminhos, né, como Jesus falou, né, há dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. A porta larga e a porta estreita. E ele falou que nós temos que entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito. Porque largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então a gente vê que é importante a gente andar sobre a palavra, na direção da palavra, porque a gente vê o resultado de Ló, né? Foi triste. O resultado de Ló foi muito triste. O anjo tira Ló daquela terra, de Sodoma e Gomorra. A mulher dele olha para trás, que não era para olhar, ela vira uma estátua de sal. E a gente vê o que? Depois da vida de Ló, as filhas têm relação com ele para poder ficar engravidar. E a vida de Ló ficou uma bagunça. Por quê? Porque tudo aquilo que o olho da gente pedir, a gente quer fazer, a gente vai se trepar. Então a gente tem que fazer aquilo que está à vontade de Deus. Porque o que o meu olho alcança, o que eu estou vendo, e se eu quiser seguir a minha vontade, lá na frente vai dar ruim. Lá na frente vai dar mal. Então a gente tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e andar com ele na palavra dele, porque senão a gente vai se estrepar lá na frente. Aleluia.
Fala, irmão Paulinho, um pouquinho mais aí. Pra Nossa, gente... eu tô falando, Mais 5 minutos eu vou ler essa história aí, rapaz. Eu fiquei maravilhado com isso aí agora, que eu não li não, rapaz, ainda. Eu sou sincero, eu não li, mas é maravilhoso isso aí, rapaz. E eu vou procurar lendo essa parada da Bíblia aí, essa palavra da Bíblia. Gênesis 13. É, rapaz, eu fiquei maravilhado com isso aí. E hoje em dia, nos dias de hoje, irmão, que eu tô pensando com a outra forma, tô falando eu, vou dar um testemunho da minha vida, que a gente sempre, eu procuro antes de fazer qualquer coisa, irmão, eu coloco diante de Deus agora. Eu coloco diante de Deus, eu oro, falo, ó, Senhor, é da tua vontade? É antes de eu fazer, irmão, tô aprendendo isso aí agora, Lucas, irmão Eduardo. Eu coloco na mão de Deus, porque a gente, rapaz, tem que ver eu mesmo. Eu penso agora, irmão, falando aqui agora que a nossa ordem já está um pouco corrida, né? Eu não tenho pressa, só se a mulher brigar com você para não dormir. Só que então, rapaz, perante essas palavras, a gente, igual você estava falando de Ló, que nunca a gente deixa as coisas mundanas tomar os nossos olhos da direção do Senhor, irmão. Porque o que eu entendi aí da palavra maravilhosa, eu vou ler, que a gente, muitas vezes, a gente tá com o Senhor presente, né? Tá com o Senhor presente, só que a gente nunca pode desviar o olhar, igual se um olho te fazer pecar, arranca, né? Isso aí quer dizer em todo âmbito, né? Aspecto, né, irmão? Então quer dizer que a gente não pode, a gente tem que viver bem, lógico. Deus não vai deixar, nem igual nós estávamos falando, o justo mendigar o pão. E o que nós precisamos dessa terra? Nós não leva nada, irmão. Então nós temos que ter uma visualização espiritual, visualizar, focar no Senhor, não pegar em bens materiais, porque queira ou não queira, irmão, se a pessoa começar, eu não estou falando nada, a gente tem que viver bem, lógico, Deus dá o necessário, né, irmão, para nós viver bem, comer bem, leite e mel, e do bom, né, que é o negócio de comer bem, né, gordinho, e nós come bem, graças a Deus, não falta nada, né, nós ora antes de acordar, mas que a gente não perda o foco espiritual, irmão, para nós não poder estar entrando uma ganância, né? Porque o que destruiu Ló aí? Ele começou a sair do mundo espiritual, ele já teve não é isso que aconteceu? Ele já começou a corromper o coração, né, irmão? Corrompeu o coração e aquelas coisas material foi entrando dentro do coração dele e ele foi afastado do Senhor. Foi isso que aconteceu? Fala aí, irmão. É isso aí, porque na verdade ele, né, perdeu o foco, né? Ele perdeu o foco. E olha que coisa interessante, né? Essa questão de Ló, né? Ló, ele era sobrinho de Abraão. Abraão acaba criando, né, ele ali. E a gente vê o quê? Que os dois prosperaram. Os dois foram prósperos. Os dois tiveram riquezas. O gado, a ovelha de Abraão e de Ló aumentou muito. E os pastores dele começaram a brigar por causa disso aí. Que um estava ocupando espaço do outro, aquela briga, né? E aí o que acontece? Aí Abraão fala, ó, escolhe um lado e vai, ao lado que você escolher, eu vou ao lado contrário. E aí a gente vê o quê? Aí a gente vê que, olha como que a Deus... Acabou ele mesmo, né? Um lado contrário, um bom, então, ruim, né? Vai fazer e olha como que é interessante, né? Deus, ele deu para os dois a escolha. Os dois eram prósperos, mas o Abraão... ele olhava para Jesus, não tirava o foco. O Ló olhou para a riqueza e olhou para um lugar bonito, vistoso, né? Então a gente vê isso, né? Que a gente não pode perder esse foco aí, porque Deus, ele quer prosperar os seus filhos. Ele quer prosperar, né? Embora a gente não fale de uma riqueza, mas aqueles homens eram prósperos. Mas Abraão, ele soube administrar aquilo que Deus deu para ele, e Ló não soube, porque ele queria mais. Ele queria mais. Então, a ganância, mais. E aí o que acontece? Nada satisfazia, e quem satisfaz aí é é só o onde Senhor. se deu mal. Então, o nosso amor não pode estar naquilo que nós temos, mas está naquilo que nós, né, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Porque aquilo que nós temos, né, é bênção de Deus. Cada um que tem algo, né, você tem uma propriedade, alguma coisa que seja, é bênção de Deus. Mas o teu amor nunca pode estar nisso. O teu amor tem que estar onde? No Pai, no Filho, no Espírito Santo. Então a gente não pode perder o foco. Né? Isso que é importante. Então são tantas as palavras de Deus aqui, né, irmão? Se deixar a gente vai falar mais nem perder nem o foco, irmão, e nem a fome que é do pão, que é da palavra,
e nem a sede, que é buscar o Senhor, né, irmão? Da fonte viva, de água viva, né? E nós não pode nunca deixar isso aí. Eu tô lá molhando as coisas e assim as plantinhas, menino que for, falou, ó Senhor. Eu até falo pro Lucas, rapaz, mas vou molhar lá de novo. Eu falei, você não come esse alimento todo dia? As plantas também como nós, rapaz, tem que ser como nós. Eu penso isso, irmão. Deus pra mim tá em tudo, rapaz. Eu tô orando. Ela falou, ó Senhor, eu seja igual a planta aqui também, né? Que nunca falte, né, o seu amor comigo, perdoa os meus erros, meus pecados. Porque nós é um lixo, irmão. A nossa carne é um lixo. A nossa carne é um lixo. Porque, irmão, igual eu tava falando, eu tô orando constante. Quando eu não tô, aqui é perigoso, né? Cada serviço você tem que estar um foco no trabalho. Quando eu tô ali, só que quando eu tô meio parado, tô orando. Você tem que estar com a tô orando, porque, irmão, a nossa carne é pecaminosa. Se você ficar um pouco de tempo parado, creio eu também, se você ficar afastado um pouquinho, fala a verdade, seja sincero, você também, Eduardo. Se nós parar de pensar um pouco só que seja no Senhor, já vem bosta na cabeça, começa a pensar besteira, não começa? Perde o foco, né? Perde o foco. Então a gente não pode perder o foco, né? Isso que é importante. Sabe quem que tá aqui acompanhando a gente aqui? Você vai lembrar dele, do Greicinho. O Greicinho, eu botei no Facebook, eu então, tenho o braço aí. O Greicinho tá aí. Paz do Senhor, irmão. Paz de Deus, né, irmão? O irmão que é da Congregação Cristã. Ele mandou esse negócio de vela lá, mas Deus, o que nós falamos, irmão? É Jesus, aqui nós faz Jesus Cristo, irmão. Não, mas é Jesus Cristo, porque é um só. Que colega amigo de infância nosso aí, né? Amigo de infância que a gente tava sempre junto aí. Eu, o seu, Marquinho, né? Tantos irmãos, amigos de infância. Aleluia, glória a Deus, é bom, é Jesus Cristo, rapaz. Jesus Cristo é um só. É maravilhoso, né? Vamos mandar mais um alô para os irmãos que estão acompanhando aqui, ó. Também está conosco aqui o pastor Rafael Teixeira, lá de Americana. O pastor Rafael que teve um tempo pastoreando a igreja aqui, a Comunidade da Paz. Deus abençoe o pastor Rafael, Pai Senhor Jesus. Deus abençoe cada vez mais a sua família aí, tá bom? Em nome de Jesus. A Damares também está ligadinha aqui, a Pai Senhor irmã Damares. Também o Gilson Frigério aqui. Deus abençoe o Gilson. Deus abençoe a sua casa, a sua família também. O Antônio da Silva, que é o nosso primo aí, o Tonhão Pedreiro, irmão do Silvinho Pedreiro, está acompanhando também aqui. Ô Tonho, Pai do Senhor, irmão. Tonhão da Barra Cabezã. O Valdeci Pedreiro também, que está acompanhando aqui, a Pai do Senhor, Deus abençoe meu irmão. O Marcelo Araújo também, com a sua esposa aí. E para toda a família, Deus abençoe vocês. Então um grande abraço para todos vocês que estão ligadinhos aí, tá bom? E já está passando as horas, irmão, 11 horas. A gente não vai estender muito mais, porque senão fica muito tarde, né? Mas eu queria agradecer aos irmãos que estão comigo aqui. Mais uma noite abençoada, né? Que a gente pode estar aqui na presença de Deus, nesse papo cristão. E que os irmãos que nos acompanham sejam abençoados também. Sábado, assim o Senhor permitir, nós estaremos de novo na live aí, a partir das 9 horas. A gente sempre atrasa um pouquinho, mas a gente chega lá, né, irmão? Tô aprendendo, né, irmão? Ei, mas tá gostando de falar, quando você começa do Espírito, eu tô falando lá do... O Espírito Santo é maravilhoso, você quer, irmão? Olha... Não tem sensação de qualquer bebida, qualquer tipo, eu não canso de falar, irmão. Pros jovens, pai, de droga, de coisa nenhuma, irmão. É difícil a caminhada com Jesus Cristo. Não vou falar pra vocês que é fácil, mas quando fecha a aliança, certo? E você sente essa presença, irmão, se vocês experimentar, isso aqui não tem explicação. Nós tá falando aqui, né? Igual eu tava falando dos pregadores, eu falar, é eterno, rapaz. Disse, rapaz, deve estar aqui pra danar, né? Com esse calor suave, olha como começa a pegar um fogo, não tem explicação. Isso aqui é maravilhoso. Não quer parar de falar, irmão. O Espírito Santo é uma chama, né? Glória ardente. a Deus. Essa chama ardente vai ardendo de lá cada vez mais, você vai se enchendo, e o fogo vai pegando, né? Aleluia. O fogo do Espírito, isso é maravilhoso. E quando começa a inflamar a língua, então começa a falar, começa a arrepiar o cabelinho, já não tem, vira aquele rolo, pai. É maravilhoso isso, né? Pai. Olha, mas faça uma aliança com o Senhor, para poder também, a gente fala isso aí, é maravilha, porque a luta vem, só que vem igual nós fala, irmão, a bênção, isso aí, a graça também que ele concede, quando fecha, acredito que nós fecha realmente com ele a aliança, Eduardo, ele vem, ele nos dá essa graça, né, irmão? Isso é maravilhoso. E a luta também, relembrando que agora já está aqui, irmão, perdoa com a palavra, e nós falando, Lucas, depois você dá uma palavrinha bem rápida, irmão, só para nós terminar. Irmãos, não deixa, paz, não deixa nada de ruim que seja, como nós fala, um joio perante, né, atrapalhar a caminhada de vocês, independente de cada lugar que vocês estejam, sabe?
foca no Senhor Jesus Cristo, esqueça todas as outras formas, porque, irmãos, a gente tem que estar perante uma consagração com o Senhor Jesus Cristo e poder estar nessa maratona, relembrando o que nós estávamos falando, nessa maratona de estar conquistando, lutando também, trabalhando também, o outro papo aqui, resumindo bem rápido, irmão, trabalhando para o Senhor. Então, em prol disso, a gente tem que ser um trabalhador, né, irmãos? Porque a gente tem que trabalhar para a gente merecer aquilo. Então, para a gente poder estar conquistando um lugar com o Senhor, para descansar nos seus braços. Porque eu já não tenho uma morte, eu acredito dos irmãos que não, quando a gente anda certo, porque aqui é luta. Só que, irmão, aqui é pouco passageiro, rapaz, pouco tempo, e a gente está conversando aqui, eu posso sair dali, é que agora a gente já tem vai para a glória. Morrer em Cristo é lucro, né, irmão? Mas é assim, que seja para as pessoas poder tirar a tapa dos olhos, as escamas, irmão, para poder, irmão, para poder alcançar verdadeiramente o Senhor, para poder mover e sair disso aí, escapar das garras do inimigo, porque o inimigo está trabalhando. Vai ser difícil, irmão, igual você está falando, irmão. Nós estávamos falando aqui, ó, Deus está tocando aqui, está com fogo, rapaz, agora deixa eu falar. Que, ó, o Espírito o Espírito está incomodando para falar, vai falar, irmão. Irmãos, tem que ser, irmão, a gente tem que pegar igual a salvação hoje em dia, a gente vê, irmão, que tá quase igual com uma maratona mesmo, que quase bem poucos vão alcançar, irmão, além de chegar, de ser campeão. E que nós esteja preparado, que consiga acabar esse circuito, irmão. Nem se for devagar e sempre, não precisa ser eufórico. Você não precisa olhar também, igual nós está falando aqui do reino, querer focar no seu coração nas riquezas dessa terra. Foque na maratona, que foi do começo da palavra que nós começamos. Que essa maratona se torne constante e sempre, irmão, Eduardo, Lucas, sempre, nem se você querer chegar em último, meu irmão, mas caiu, que se tiver outro irmão também, nós também não queremos cair sozinho, né? Mesmo se nós conseguir, irmão, pega o irmão que está caído, tenta levantar para ir e vamos nessa caminhada, né, irmão? Vamos vencer essa maratona, em nome de Jesus. Com o primeiro sermão também, já dou uma boa noite à paz do Senhor e obrigado aí. É isso aí. Vocês agora. O Gilson Frigório aqui, Frigério, né? O Gilson da farmacêutica, ele mandou aqui, ó, Biancão é top, ele fala o que a gente pensa, ele falou aqui, ó. Glória a Deus, irmão. Não é eu que falo, irmão. Não é eu que falo, irmão, mas obrigado, mas é o Espírito, rapaz. Eu não conheço nada da Bíblia, irmão, que nós falamos aqui, é tudo que é direcionado ao fogo que é aqui, ó, eu tenho que ver. É o Espírito Santo, quando entra na palavra, eu conheço, estou vendo aí, eu estou encantado com as coisas, agora que eu estou começando. Isso aqui é o Espírito que fala, irmão, e glória a Deus também. Obrigado que o Espírito Santo tocou em seu coração aí, né, irmão, que entrou a palavra, glória a Deus. O Gilson que é amigo de infância nosso também, né? O Gilson, o Márcio Salar tá ligadinho aí também, Deus abençoe o Márcio, né, o Marco ali. Que era colega de infância, quando nós brincava junto aí. Pensar, brigava esses dois aí, quebrava o pau os dois. Hoje eles são um em carne, os dois unidos ali. Aleluia, né? O Marcinho aí, Deus abençoe, né? Vocês aí, tá bom? Em nome de Jesus. Mas é isso aí, meu irmão. Um grande abraço pra vocês. Vocês tenham uma noite abençoada aí, em nome de Jesus. Aqui fica meio despedida. O Paulinho já despediu aí de vocês. O irmão Lucas vai despedir também. Depois vamos estar orando. E daí a gente vê que sábado, né, irmão Lucas? Irmão Paulinho. Se Deus quiser, lá na casa do irmão Paulinho, nós vamos estar juntos lá de novo aí. Quem quiser participar, tá convidado também, pode ir, porque lá nós vai ao vivo, que aí pode ir, a porta aberta lá. Isso aí. Pode ir. Papo cristão, né? Falar de Jesus, que é maravilhoso, né? Glória a Deus. Não tem outro papo que é construtivo, né, irmão? Perdão, eu começo a falar, não para mais. Tanto igual esse papo sobre Jesus Cristo. O título foi maravilhoso, que é um papo de cristão. Eu tô pegando fogo aqui, irmão. Glória a Deus, rapaz. Deixa o irmão falar. Incendeia. Nossa, olha. Então, nessa palavra final aqui, eu queria agradecer os irmãos que estão agora até o final, né? E foi um papo muito gostoso, muito edificante. E o tema que você vai pôr lá, o título é Maratona Cristã. O título lá que você vai ter que pôr é isso aí. Aleluia, glória a Deus. Mas eu queria estimular os irmãos a fazerem algo, né? Algo que eu comecei há pouco tempo. Alguém pode até se assustar assim, mas
eu estava, esses últimos tempos, eu estava mais estudando a Bíblia, né? E a Bíblia, ela é muito profunda, mas ela também é extensa, né? Então eu comecei a ler a Bíblia, agora novamente, que eu tinha dado uma pausa, né? E agora eu comecei a lê-la novamente. E eu estimulo a você que está nos assistindo aí a ler a sua Bíblia também, de preferência de manhã, que geralmente a nossa mente está mais fresca, né? Estamos mais ali disponíveis. Então, leia a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, nem que se for um capítulo por dia, leia nele, medite nele, porque a Bíblia diz, no Salmo 1 que a gente estava lendo até esses dias, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, as folhas não caem, os seus frutos dão na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. Glória a Deus. Então, a palavra diz que é para a gente meditar nela. E meditar é muito mais do que uma leitura incipiente, é você ruminar a palavra, é você saboreá-la, né? Aleluia. É você experimentá-la. Porque nós vemos que nós aprendemos com os exemplos dos homens de Deus, e nós aprendemos com os erros e com os acertos, né? Nós não precisamos errar onde eles erraram, mas nós podemos acertar onde eles acertaram, né? Então que você tenha aí um grande final de semana, uma noite abençoada, um grande dia amanhã, e sábado estamos juntos novamente. Amém? Amém, glória a Deus. O Gilson escreveu aqui por Paulinho que, Biancão, desculpa o erro. Não tem erro, irmão, né? Capaz, imagina, rapaz. Perdoa eu, rapaz, não, irmão. Falar. Fala mesmo, porque se Deus está falando essa palavra. Para falar. Porque é que ele fala, né? O Paulinho é aquele cara que ele fala o que a gente precisa ouvir, né, irmão? Um jeitão nosso, né? Isso que é bom. Não, deixa eu explicar aqui, irmão. Jamais. Você perdoa eu, porque a gente assim fala assim. Só que, irmão, eu vou explicar aí que todos acho que sabem. Que a gente não sabe nada. Eu mesmo não sei nada. Só que direciona essas palavras nossas para vocês, para estar alcançando vocês, é o Espírito Santo. Porque eu, irmão, agora que eu estou começando, eu não sei de nada. Isso aqui vem, que flui, as palavras são do Espírito, irmão, né? Que nós falamos. Por isso que eu falo, a gente tem que orar, irmão, e perseverar. E glória a Deus também, que bom, eu fico muito alegre, irmão, que você está assistindo isso aí, que Jesus está tocando o seu coração, porque a palavra, quando é falada por nós somos vasos usados, né, irmão, né, Lucas? É isso aí. Nós somos uns vasos, irmão. O que acontece? O Espírito Santo vem, e ele dá a palavra, e a palavra é como uma faca de dois gumes, que ela entra na pessoa e alcança, né, irmão? Ela penetra junto à medula, entre a alma e o espírito, e ela vai discernir as intenções do coração, né? A escrita, escreveu Biacão, mas Biacão. Esquenta a cabeça com isso aí não, pai. Isso aí nós entendemos, já tá bom. Glória a Deus, irmão. Tá, ele errou a escrita então. Então perdoa, porque nós já tá bom, pra falar também, já tá bom. Ainda bem que a gente tem a sonoplasta que tá bem acordado hoje. Ô, cafezinho, agradece a esposa, Deus abençoe. Cafezinho, ó, ficou acordado a live inteira. Glória a Deus, aleluia, pai. Que maravilha. Interpretou bem o texto, né? Você quer vamos deixar ele, você quer falar uma palavra, alguma passagem, filho? Fala, vem aqui. Não quer não? Fala daí, se você não quiser aparecer, que ele é meio vergonhoso, fala alguma coisa. Fala que é a alto, Bíblia. Luquinha, Fala vai. daí, ó. Não, já tá 2 horas de live. Não tem problema. Então tá bom. Outro dia ele vai falar pra vocês aí. Aí, ó, agora, ainda bem que o sonoplasta tá acordado ali pra poder corrigir a gente. Lá, obrigado. Isso é bom, hein? Tá vendo? É isso aí, gente. Vamos estar adorando a Deus então em oração aqui. Vamos orar pela vida de cada um de nós, pela vida de vocês. Vamos. Né? Que esse fim de semana seja abençoado, cheio da presença de Deus. E que você possa estar sentindo a presença de Jesus Glória a todos os Deus. dias na tua vida, tá bom? Então vamos entrar em oração.
Senhor nosso meu Deus, Pai meu amado, Pai Senhor, querido, obrigado, Senhor, Pai, pela por tua mais uma bondade, pela live, tua Senhor, graça, em nome de Jesus misericórdia, Cristo, Pai. Senhor. Vai Que trabalhando, Pai, seja, nessa Senhor, vida, Pai, trabalha, Pai, feito, na vida de cada Senhor, um, Papai. tudo a sua Vai vontade, operando, Senhor, para Jesus, nós poder, grandemente, Senhor, Pai. estar falando do Para que o Teu Senhor nome, possa Senhor, agindo, meu Deus, glorificando nós o Senhor, possamos Senhor, correr que o essa Senhor seja maratona, exaltado, tem Senhor, pedido em para nome nós, de tem Jesus colocado para nós Cristo. O correr. Teu nome, Senhor, Nós seja possamos trilhar um reconhecido, caminho Senhor, contigo, por Pai, essa toda rede jornada, social, Pai, Senhor, que na qual seja estamos agora, perdidos Senhor, nessa terra. tocado lá nos Precisamos lares, de ti Senhor, o de tempo cada todo, Pai. um, Senhor, que está Por isso eu assistindo ou peço que a vai ti, meu Deus, assistir grandemente, que o Senhor venha essa live, abençoar, Senhor, em Pai, nome de cada um que Jesus está Cristo, ouvindo Senhor, essa live. vai Aqueles que tocando, vão Senhor, na ouvir também, ferida, sejam Senhor, de cada abençoados um, pelo cicatrizando, Senhor, Senhor, que sejam que foi alcançados, desviado Senhor, dos todos teus possam caminhos, estar Senhor, em cheios da tua nome de presença, Jesus Cristo, que o Senhor, Senhor possa que possa trabalhando, Pai, voltar, cada Senhor, em família, nome de cada lar, Jesus, Pai. Senhor, vai Que tirando haja as escamas salvação, dos que haja olhos, cura, Senhor, Pai, que haja todo purificação. o laço Que o do Senhor possa estar inimigo, operando grandemente, todo o laço Pai. contrário Assim seja nós caído pedimos, agora meu por Deus, terra que e o Senhor possa repreendo em estar nome operando, do Pai, Senhor grandemente. Jesus E Cristo, assim seja Senhor. feita, Pai. Aleluia, Tudo para a glória tua a honra e Deus. para a O Senhor tua é glória. santo, o É o que Senhor é nós santo. pedimos, Ó em Senhor, nome vai do Senhor visitando Jesus. também, Senhor. Ou cada Amém, enfermo, Jesus. Senhor, que também, Senhor, vai Oh, curando a Jesus, enfermidade, sim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai retirando, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Cada um que o Senhor conhece. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus fique com todos vocês. E até Glória a sábado, se Deus. Deus quiser. Aleluia. Maravilhoso, irmão. Hoje você vê que a gente não escolhe nada e foi direcionado, rapaz, do Espírito pega fogo.